Em 3, 2, 1. Fala, seus crentes aquáticos. Eu sou o João Arruda. Eu sou o Thiago Lisboa. E esse aqui é o MJCast. Thiagão, tá esperto, hein, Thiagão? Seja bem-vindo. Vocês viram que, mais uma vez, não é o João Marcão que está aqui do meu lado, mas eu convoquei nosso apresentador, nosso host do MJverso, Thiagão Lisboa, para estar com a gente aqui, bater um papo com o nosso convidado, que vocês já sabem quem é, viu aí na thumb, no título do vídeo. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te fazer uma convocação. Se você ainda não é inscrito no MJCast, tem um botão aqui para você se inscrever. Já se inscreve nesse canal, talvez você pode ter vindo por ele. É lá da Água Viva, já se inscreve aqui no canal. Inclusive, a gente está falando em off. Tem um papo com o pastor aqui da Água Viva também, com o Jarley Williams. Vai depois aqui, assiste, que foi sensacional. Se inscreve, deixa seu like. No final a produção vai pensar numa hashtag para você deixar nos comentários para ver se você foi até o fim do papo. Tem que ficar até o fim, que lá no finalzinho a gente vai falar qual que vai ser a hashtag para você deixar lá na descrição. E agradecer também aos nossos patrocinadores. Inclusive, tem a ver. Por que o João não tá aqui hoje? Porque ele tá tendo uma aula de teologia sensacional lá no CETRO. O cara graduando em teologia. Então aqui a gente fala e prova, né? O João é estudante do CETRO, por isso ele não tá aqui hoje, tá tendo aula. Hoje é uma terça-feira, né, Thiagão? Estamos gravando uma terça-feira, dia de aula no CETRO. E se você, assim como o João, quer fazer teologia num lugar top, que você não vai esfriar, não vai sair da igreja, muito pelo contrário, o lema deles é a teologia que faz arder o coração. Vai na descrição aqui, fala com o Thiago. A turma de 2026 já está aberta. Inclusive, se você fizer a matrícula em 2026, você vai ser meu companheiro de turma, que eu vou começar também ano que vem. Eu vi lá, parece que 70% das vagas já foram preenchidas. Ô, louco, então tem que correr, hein? Tem que correr, senão você vai ficar de fora. Então, vai lá, se inscreve, que é um lugar top para você fazer teologia. Outro patrocinador nosso, gente boa. Hoje rolou, Fiozeira? Não deu, mas eles mandam direto para nós um salgado top aqui. Então, se você não bobear igual a gente, já fala lá com ele na descrição. O Neto vai te mandar um centro de salgado muito top. Se você vai ter sua célula, grupo de crescimento, PG, aniversário, o que for. Gente boa, melhor lugar de Londrina região para você pedir seu salgado. E por último, nosso patrocinador de identidade visual, né, de comunicação visual, melhor dizendo, Sign Logo. Se você é de alguma igreja, talvez você é pastor de alguma igreja aí, quer começar 2026 com a fachada nova, quer fazer um layout diferente, fala com a dona Mara, com a GG lá, que elas vão fazer um negócio top para você. Sign Logos, comunicação visual. Fechou? Então, Fiozeira, vai que eu já tô cansado e roda essa vinheta aí. MJCast. Ufa! Quase que eu fiquei sem voz. Vinheta rodada, vamos apresentar nosso convidado, Thiago. Opa, aqui tem uma forma como o João traz sempre, vou relembrar o João Marcão aqui, uma palma de salmas para ele, Pastor Jonathan Santos. Pastor Jonathan, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Se apresenta brevemente pro pessoal, aí depois a gente entra na sua história, um pouco do seu testemunho aí. Amém. Gente, paz do Senhor a todos. Boa noite, né? Boa noite. Sei que horas que alguém vai assistir, mas é verdade. Eu costumo aprendendo aqui, ainda um pouquinho nervoso para falar com vocês, mas quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar com vocês. Sou o pastor Jonathan Santos, faço parte ali da comunidade evangélica Água Viva, Zona Norte. Sou pastor da igreja, né? Estamos ali servindo ao Senhor e é um prazer compartilhar um pouquinho do reino de Deus, um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas aqui com vocês. Eu creio que aos poucos eu vou me soltando aqui. Amém, vai sim. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Né? Glória a Deus. Show de bola. Pastor João, vocês entenderam então qual que a saudação foi crente aquático, né? Vocês pegaram aí água viva, né? Aquática, tá tudo aí. Vamos começar do começo, né, Thiagão? A gente tem um termo aqui no MJCast que é o famoso berço El Shaddai. Sim. Você é nascido nesse contexto, famoso berço cristão ou não? Como que foi sua história de nascimento, João? Sim, nasci num berço cristão, sou, pode dizer assim, bisneto de pastor, neto de pastor, mamãe também é pastora, né? Só o meu pai que não. Meu pai foi músico da igreja, se afastou um tempinho, mas já partiu para o Senhor mas vim dessa experiência cristã, né? Familiar, que porém nos traz, vamos dizer assim, a ideia de que quem nasceu em berço evangélico precisa ter um encontro com Deus, né? É verdade, isso é fundamental, né, Thiago? Sem dúvida. Fundamental. E, Jonas, conta pra gente então, você hoje é um pastor de igreja, sim, mas lá na infância, como que foi pra você, assim, desde pequeno você já teve essa vontade, você já se interessava pela igreja ou não, mesmo tendo nascido... Sim, eu nunca quis isso pra minha vida. não vou dizer assim, nunca, mas lá na infância não era o meu pensamento, né? Apesar de nascer numa família cristã, vim de família de pastores, eu não tinha
vamos dizer assim, esse interesse pelo fato de algumas dificuldades que eu tenho, né? Pode não parentar, né, quando eu falo isso para algumas pessoas, mas eu tenho aí TDAH, que é algo que diz que todo mundo tem nessa época, né? Mas tenho também dislexia e sempre tive dificuldade com a questão da fala, da leitura. Então, quando eu tive a primeira oportunidade, com 12 anos, para, vamos dizer assim, meu avô tentando ajudar ali, né, o neto a ter um envolvimento com o ministério, foi muito frustrante para mim. Então, para mim ali foi uma decisão de que eu não nasci para isso. Eu falo que meu desejo era ser empresário, rico e prosperar. Viver de aluguel? Viver, mais ou menos isso. Porém, Deus ele tem os seus planos, né? Sua forma de trabalhar e com o tempo vivemos aí algumas experiências, mas não tinha isso nos meus planos. Apesar de eu ter vindo... Eu vim da Assembleia de Deus também. Ah, é? Tem raiz da Assembleia. Vamos dizer assim, 32 anos da minha vida foi de Assembleia de Deus. E por vir do movimento pentecostal, sempre tendo palavras direcionadas, né, proféticas sobre o que eu vivo hoje na minha vida. Então, Deus foi fazendo seus propósitos, mas nunca foi a questão de família empurrando, ou porque eu disse, vou ser isso. Né? Claro que teve um momento na vida que a gente começa a sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida e isso muda tudo. Entendi. Vai, Tiagão, lança a sua aí. Aquela história, né? Diz que Deus não tem neto, né? Tem filho só, verdade. Né? Exatamente. E aí, partindo desse contexto mesmo, você lembra quando foi o momento que despertou? Você teve um momento de conversão ou não? Mesmo estando dentro da igreja, foi acontecendo aos poucos? Ou tem um momento assim que... Assim, de vez em quando eu gosto de conversar até dessa parte da minha história com jovens da igreja, né? Jovens e adolescentes, porque eu nunca me afastei da igreja, sempre frequentei, né? Mas eu vim de São Paulo, né? Fui criado em regiões de periferia de São Paulo, eu falo uma região quase não conhecida, Capão Redondo. Opa! Vim dessa região, quem já ouviu aí Racionais. Quem cantar aí, vigia. Mas eu vim dessa região, então eu passei uma parte da minha adolescência que, pelo fato do meu pai ter ido embora de casa, minha mãe ter me criado sozinho, passei um momento de revolta ali na adolescência. Esse momento de revolta, eu tive algumas experiências estando na igreja, mas também tendo aí um convívio no mundo, né? E esse convívio quase me levou para a criminalidade estando dentro da igreja. Né? E eu costumo dizer que o meu envolvimento ministerial começa quando eu deixo a igreja que meu avô pastoreava para congregar na igreja que um tio meu estava pastoreando. Tem tios também que são pastores na família. Que legal. E era Assembleia até então? Assembleia também. Né? Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em São Paulo. Belém, né? E eu fui para esta igreja com meu tio porque tinha uma moça lá que eu me empolguei, né? E eu fui atrás da moça. Entendi. Né? Só que esta ida até lá tinha um propósito de Deus. Nesse propósito eu me lembro que, eu não sei se eu posso dizer, eu me achava malandrão. Entendi. Né? Eu andava com boné, quem é da região ia assistir isso, boné da Onda Sul, o primeiro do Capão ali da Zona Sul. Eu fui uma vez para a igreja nessas indas primeiras, camisa do Corinthians por baixo, bobojá, boné da Onda Sul, para entrar na igreja, colocar o boné na cintura e entrava todo malandrão se achando. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. E uma das coisas que marcam a minha vida é quando eu começo a fazer parte dessa igreja, ali mais ou menos com 16 anos de idade, né, nessa fase, eu tive um líder de jovens que estava próximo de um congresso de jovens. E esse líder olhou e falou assim, olha, todos aqui se preparam porque no dia do congresso vão ter uma oportunidade. Vixe. E eu se achando malandrão, diz, todos menos eu. Né? E é que tá tirando, mano, aqui não. Mas dentro disso, ele falou, todos vão ter. E eu falei, você vai passar vergonha se você me chamar, porque eu não vou. Eu tinha essa certeza por causa daquela experiência que eu disse lá atrás, frustrante, né? Questão de falar, de gaguejar na frente dos outros, trocar às vezes as palavras, né? E dentro disso vem o congresso e quando estava assim o primeiro dia eu fiquei perturbado a semana inteira. Nossa. Porque eu falei, ele vai me chamar. Só que aquele perturbado, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer isso teologicamente, eu fujo um pouquinho do contexto, mas parece que o próprio Deus te perturbando, dizendo, tem algo para fazer na tua vida. E aquilo mexeu muito comigo. E eu lembro que eu falei, Senhor, já que o Senhor quer fazer alguma coisa na minha vida, que eu não sei que eu consigo interpretar o que eu estou sentindo aqui, tinha já muitas palavras proféticas liberadas. Eu lembro que eu li um texto de Deus falando com Jeremias, né? Jeremias, Senhor, eu sou como uma criança e eu não sei falar. E Deus fala para Jeremias, abra apenas a tua boca e eu serei contigo.
E comigo foi assim. Nós tivemos um congresso na época, né? Não sei se aqui hoje é assim, mas os congressos convidavam várias igrejas, né? As mocidades para estarem juntos. De congresso, assim. Né? Aí era sábado, domingo à tarde, domingo à noite. Então, sábado o culto rolou, ninguém me chamou. Eu falei, passou livre. Domingo à tarde, a igreja lotada e o líder falou, vamos ouvir aqui o Jonatas, né? Dar uma palavra. E é assim, algo que marcou minha vida em alguns pontos. Porque até hoje eu não lembro o que eu falei naquele culto. Entendi. Eu sei que eu subi muito nervoso, tremendo muito. Mas foi uma experiência que eu acho que em menos de 2 minutos eu dei uma palavra ali. Só que foram 2 minutos em que Deus começou a renovar pessoas. Crianças serem batizadas com o Espírito Santo. Hoje eu pastorei um dos meus primos que era filho desse pastor, né, que pastoreava essa igreja. Ele veio de São Paulo para cá, estou pastoreando ele. Jesus batizou ele quando criança com o Espírito Santo naquele dia. Então assim, houve um mover de Deus muito grande. Só que aquilo me espantou a família, espantou todo mundo, que ninguém esperava, eu também não esperava. Só que daquele momento em diante uma chave parece que vira. Entendi. Porque eu falei, cara, Deus me usa. É possível. É possível, né? Então acaba ali se tornando uma paixão pelo evangelho, por pregar a palavra do Senhor. Hoje eu estou pastoreando há 2 anos, mas a minha experiência ministerial não começa com pastoreio, começa na itinerância. Itinerância. Então dali algumas coisas começam a se desenvolver e eu passo alguns anos na itinerância até chegar no pastorado. Sim, mas já emenda então, Jonas, como que foi? Porque a gente já teve alguns papos aqui, né, que às vezes tem essa experiência. Sim. E aí já ingressa, mergulha na teologia, começa a estudar e tal. Você falou que foi um pouquinho diferente, foi para itinerância. Como que foi para você então? Assim, na itinerância eu digo o seguinte, com 16 para 17 anos foi assim, uma mudança muito louca na minha vida, né? Porque eu começo a ter essa experiência, tenho ainda ali aqueles namoros com o mundo e a igreja, ainda que não é fácil, a época de escola foi bem difícil, mas com 17 anos de idade, já ficando alguns meses ali na igreja, por ser uma igreja de periferia, passar algumas crises, tem a necessidade do meu tio começar a me utilizar na igreja. Entendi. Né? E nesse utilizar, com 17 anos de idade, ele me dá um monte de cargo. Normal, né? Normal, às vezes, de família, que hoje a gente entende porque foi necessário, mas eu lembro que com 17 anos de idade eu assumi como tesoureiro da Escola Bíblica Dominical, professor da Escola Bíblica Dominical, que nem conhecia a Bíblia direito, mas estava ali dando aula para os jovens e, na época, né, 3º líder de jovens. A gente tinha 2 líderes que trabalhavam muito fora e precisou colocar um terceiro para ajudar, para cobrir esse momento de serviço que eles faziam. Entendi. E ali começa uma experiência, né? Então essa experiência eu começo a me envolver, aí ao mesmo tempo que, gente, foi muito rápido. Eu creio que desde o momento que eu me envolvo ali, que eu me apaixono por Cristo, eu ganho na época um terno da minha mãe da C&A, né? Esse terno aí subia sozinho para a igreja. De tanto que você tá usando. Que eu estava usando, né? Então eu assumi muitas coisas bem jovem. Entendi. Né? Então, 17 anos eu assumi jovens, a tesouraria da escola bíblica, e comecei a trabalhar como obreiro, né? Como cooperador. Aí eu chegava, aí meu tio começa a me ensinar, né? E ele começa a me levar para chegar um pouquinho mais cedo na igreja, para abrir igreja, limpar o banheiro, aqueles serviços. O diácono estava nascendo. O diácono estava nascendo. Então começam essas experiências. Então nesse período, o que acontece? Eu começo a pregar na igreja local. Como eu começo a pregar na igreja local, então acaba assim, aquele amor pelo evangelho é muito grande. Eu não conhecia muito de Bíblia, mas aquela paixão de ser usado por Deus, e Deus na sua misericórdia vai usando. Né? Então algumas pessoas começam a ver que eu estou pregando e começam a convidar em outras igrejas. Aí eu começo a caminhar em algumas igrejas. Quando eu começo a caminhar em algumas igrejas, aí eu entro no curso médio de teologia. Na época era a FAESP, na nossa sede setorial. Na época, lembro, era setor 6, setor de Dianópolis, em São Paulo. E comecei, nesse momento, cursar teologia, pregar fora e atender a igreja local também. Entendi. Legal. Então, vai desenvolvendo. 19 anos de idade, praticamente, eu fui um co-pastor dessa própria igreja. E seu tio era o pastor? Meu tio era o pastor, porque a igreja também passou uma crise de obreiros, e ele não tinha obreiros. Aí eu tinha era no Capão essa igreja ou não? No Jardim Maracá, está entre o Capão Redondo e o Jardim Ângelo. Entendi. É uma região ali, mas aí, quem não conhece muito é a região de Capão Redondo ali mesmo. E começa a se desenvolver. Quando nós mudamos, a Assembleia geralmente faz rodízio de pastores, quando nós mudamos do Jardim Maracá para uma outra congregação, essa congregação que nós vamos, ela abrange o seguinte, já tem um grupo de gente trabalhando,
e eu tenho mais oportunidade de sair para pregar. Entendi. Então, nesse momento, eu começo a andar as igrejas do setor. Entendi. Né? E das igrejas do setor vem outros ministérios e caminhei, creio que na itinerância, quase 13 anos. Nossa. Quase 13 anos. E, Jonas, nesse tempo, assim, depois você pode continuar, desculpa te interromper. Porque assim, a gente sabe como que é, a gente criado, né, na Bleia, esse contexto de ser na raça mesmo, né? Sim. Você teve que ter uma profissão, assim, vamos dizer, secular, ou a partir do momento que você teve aquela experiência na igreja, você entendeu que o seu chamado era integral no ministério ou não? Como que foi para você? Eu falo itinerância, assim, inicialmente, porque eu começo a pregar, mas eu não tinha essa ideia de viver da igreja integralmente, né? Na verdade, nunca quis. Hoje vivo, não tenho vergonha de falar isso, tenho orgulho de servir ao reino de Deus, mas na época nunca tive esse desejo. Mas eu começo a intercalar ministério com trabalho, com 18... Eu já trabalhava com 15 anos de idade. Entendi. 15 anos de idade eu já trabalho, final de semana numa loja. Entendi. Né? Intercalava aí com ministério. E com 18 eu entro para trabalhar no mercado, trabalhar no Carrefour. Entendi. E ali foi uma experiência para mim única. Tem uma ideia do Carrefour que é interessante, que eu entro para trabalhar como fiscal de loja. Entendi. E o primeiro posto que eu vou assumir, eles chamavam... acho que era B1 ou B2, alguma coisa assim. Tinha um código, mas era a entrada do mercado. E tinha como se fosse um púlpitozinho que você ficava em cima ali lacrando as sacolas. Entendi. Só quando eu chego, aquela mente profética, né, apaixonado por Cristo, eu falo, cara, tá aqui o sinal de Deus, me colocaram em cima do púlpito. E eu lembro que eu ficava pregando em cima daquele púlpito na minha imaginação, né, na minha mente, porque eu tava, assim, ligado demais. Entendi. Assim, não sei se eu posso declarar isso como primeiro amor, mas foi muito marcante na minha vida. Assistia DVDs de pregação, se inspirava em outros pregadores. Mas uma das experiências que me marcam nesse período de trabalho, nós tínhamos ali uma senhorinha, ela até, acho que era até analfabeta, mas assim, cristã, da Deus e Amor, e ela trabalhava na limpeza. E eu lembro que às vezes eu estava ali no meu lugarzinho ali, me imaginando pregando, eu achava que o mercado era uma grande multidão, eu pregando para essa multidão toda. E ela passava às vezes com um esfregão, né? Ela vinha com o esfregão, ela olhava para mim, o olho dela brilhava, e ela começava a falar em língua estranha. Eu começava a falar também, eu chorava. Tinha algumas experiências. E eu vivia esse mundo profissional, que eu queria... Não tinha essa ideia, poxa, vou viver do evangelho, né? E tinha essas experiências no trabalho. Né? Tanto que foi uma experiência que depois, acho que de 3 anos trabalhando lá, o diretor do Carrefour na época lá, me chamou para assumir uma sala que chamava de sala culinária, para nos horários de almoço eu fazer um período de oração e culto com o pessoal. Olha que legal. Então eu entendia que o ministério não era algo que eu queria, vamos dizer assim, viver do ministério. Eu queria fazer alguma coisa para o reino de Deus. E já estava nascendo ali, né, cara? Já estava nascendo ali. Então, na época, eu dirigi um trabalho, né, com os funcionários, e isso devia ter o quê? 21 anos de idade. Nossa. Então, eu estava experiência na igreja, itinerância. Tudo junto, vivendo isso, né? Aí, eu saio do Carrefour e ingresso na faculdade de Direito. Então você fez... Então eu fui fazer ainda faculdade de Direito, ainda na itinerância, e depois para um outro mercado trabalhar numa outra proposta. Mas nunca foi essa ideia de entrar inicialmente. Isso se torna numa página da minha vida, que aí gente, é que o testemunho é muito grande. Não, a ideia é essa mesmo. Saber da tua história. Mas isso vira aí uma página da minha vida quando eu passo por um relacionamento com uma moça que eu cheguei a noivar, não casar. E eu estava nesse emprego e projetando questões ministeriais e trabalhando nesse outro mercado, lembrei agora o nome, Saint Marché, trabalhava fazendo aqui... Merchan, patrocina a gente. Nem sei se existe mais esse mercado. Carrefour existe, então qualquer coisa Carrefour, chega aí. Mas eu entro para trabalhar nesse mercado. Na faculdade de teologia, eu falo hoje para uma galera, falei, cara, vocês não sabem o que é trabalhar. Porque minha rotina era o quê? Era a igreja, itinerância. Eu entrava nessa empresa, vamos dizer assim, 6 horas da manhã, às vezes, para abrir empresa. Eu tinha que sair 4 horas da manhã de casa. Então, São Paulo... São Paulo é o trânsito. É uma outra história. Então, eu tinha o meu envolvimento seguinte. Na semana era, eu abria a loja, trabalhava até 3h50 da tarde. De lá, se eu fosse para casa para ir na faculdade, não dava tempo. Então, eu saía de lá e ia direto para a faculdade. Nossa. Aí eu ficava na biblioteca.
esperando, né, o horário. Entrava na faculdade, saía 10h50 da noite. Chegar em casa meia-noite. Meia-noite e meia, 1h da manhã. Dormir que é bom nada, né? E isso era a semana, segunda a sexta. E sábado envolvido. Pregando sábado e domingo, envolvido com a igreja. Era um pouquinho esse meu ritmo, né? Só que quando eu tô me preparando ali para um casamento, né? Com essa moça, a gente teve ali vamos dizer assim, um desentendimento que não batia muitas coisas, né? Entendi. Apesar de ter conhecido, é um namoro jovem que a gente estava tentando, não bateu muitas coisas. E um dia, eu de madrugada orando, Deus fala uma palavra comigo e eu acho que Deus me pegou dormindo para eu não saber o que eu ia responder, né? Brinco assim, mas de madrugada, Deus falou comigo desse jeito: você está preparado para perder tudo, para ter tudo? E eu, na minha emoção, disse: tô. Mas não sabia o que eu estava falando. Sabia o que ia perder. Sabia o que era perder tudo. E foi uma experiência que eu digo assim, que uma semana, praticamente eu perdi tudo. Porque em uma semana, nessa virada, eu na época, eu fiz o direito até o 6º semestre. No 6º semestre, eu perco a bolsa da faculdade, que até hoje... isso daí eu falo que é uma loucura. Até hoje eu não sei o porquê que eu perdi essa bolsa dessa faculdade. Simplesmente perdeu. Porque era uma bolsa pelo FIES, não tinha sentido. Eu simplesmente fui passar o crachá da faculdade e disseram: não, tá tendo um problema na tua bolsa aí, não tem como. E eu fui tentar resolver, não conseguia resolver. Passou 2 dias depois que aconteceu isso, eu sou mandado embora do trabalho. Meu pai. Aí tinha também uma outra loucura, porque quando eu saio do Carrefour e vou para essa empresa, eu vou com uma experiência. Então lá eu já tinha uma promessa de crescimento. Plano de carreira, né? Ali. Plano de carreira e tudo. E de repente a ideia, na época que falaram que venderam para uma multinacional e mudou os planejamentos. Aí às vezes salário é um pouquinho alto, eles já corta, né? Já corta, então teve uma dispensa. Eu saio no meio dessa dispensa. Nossa. Eu saio no meio dessa dispensa, 2 dias depois, eu tenho um problema com a noiva, faltando 30 dias pro casamento. 30 dias. Festa, vestido de noiva, tudo certo. Terno, tudo certinho. Meu pai. E a gente termina ali, né? Aí eu falei: não vai piorar. Perdeu o quê, né? Tem mais pra onde ir, né? Aí eu vou cortar o cabelo. Nasci e fui criado vamos dizer assim, em periferia. Eu digo assim, eu fui assaltado uma vez só. E justamente nessa época. Meu pai. Fui cortar o cabelo, tô voltando de a pé, 2 meninos, revólver na cara, levam o meu celular, né? Graças a Deus só foi o celular, não foi a carteira, porque não tinha dinheiro nenhum mesmo. Mas ia ficar bravo, né, Roberto? Ia ficar bravo, né? E eu chego em casa, quando eu chego em casa, bateu um desespero. Porque em uma semana... Mudou a vida pra ti. Vendo tudo isso, e eu não lembrava da oração que eu tinha feito de madrugada. Entendi. Isso que eu falo, Deus me pegou com sono, já pra eu não ter o que dizer ou pensar direito. Pensar muito que ia perder. E eu chego em casa e eu lembro que eu deitei no sofá, assim, se debrucei, né, de frente no sofá, e comecei a chorar. Nisso que eu tava chorando, minha mãe chega em casa. Na época eu morava com a minha mãe. E quando minha mãe chega em casa, ela chega com eu falo assim, tem algumas mulheres de Deus, minha mãe é daquela irmã da oração, do né? Coque, a irmã do Coque, e anda com as irmãs do Coque, né? E ela chega com uma irmã que era dirigente, até hoje, né? Dirigente de um ciclo de oração ali da D Piraporim, em São Paulo. Irmã Nalva, é uma mãe espiritual que Deus colocou na minha vida, na vida da minha família. E eu falo assim, ela é pernambucana, pentecostal, do Coque escandalosa. Né? Ela tem um testemunho lindo e Deus usa ela, que a gente fala que é a irmã do tiro, porque Deus vai usar ela e fala, Tei! Tá dando tiro. Tradicional. Eu só ouço Tei. Já lembra. Eu ouço Tei, ela já desce, chorando e gritando. Nossa. Aí quando ela entra, ela apontou o dedo na minha cara e disse, está preparado para perder tudo? Para ter tudo? Aí ela olhou para mim assim e disse, hoje Deus te abre as portas. E nessas portas que Deus vai te abrir, Ele te diz, Ele será o teu patrão, será o teu Senhor, e você viverá do que Ele tem para a tua vida. Então, nesse momento de, vamos dizer assim, de muitas perdas, que vem essa palavra, e eu ainda relutei. Eu sabia o que Deus estava querendo falar comigo naquele momento, porque não era o meu desejo. Mas aí começam ligações que eu não sabia nem da onde que vinha para pregar em algumas igrejas, né? Falo assim, fui itinerante, eu não tenho um problema de falar isso, essa vaidade, não fui um itinerante conhecido, mas na região a gente andou em alguns lugares, e aquilo sempre foi ali uma porta de Deus na minha vida.
Então, a itinerância eu começo a viver a partir daquele momento. Você tinha quantos anos, Jânio? Você lembra? Nessa época, que eu vou para a itinerância mesmo, eu acho que eu estava ali entre uns 23 a 24 anos de idade. Muito novo também. Bem novo. Muito novo, muito novo. Acho que era isso, uns 23 a 24 anos de idade. Entendi. Então eu começo na itinerância e eu começo a aceitar. Mas vira e mexe eu tinha aquelas crises, né? Entendi. Aí tentava fazer Uber, tentei abrir lanchonete. Dar uma ajudada pra Deus, né? Tudo que eu colocava a mão falia. Mas quando eu colocava a mão no ministério, as coisas andavam, né? Legal. Então, assim, tive essa experiência para viver na itinerância e eu tinha, vamos dizer, não sei se isso é bom ou ruim, mas aquela visão muito crítica, né? Que eu falo, não, eu não quero viver disso, aquela coisa, e eu começo também a me envolver com obras missionárias, né? Então, eu entendia na minha mente, e ainda entendo isso, se Deus é quem te patrocina, você precisa produzir para o reino. Não porque Deus precise de alguma coisa, mas eu tinha aquele sentimento, e tem até hoje, aquele sentimento de dívida. Entendi. Porque Deus é que vai te sustentar. Então eu dizia muito o seguinte, meus tempos vagos precisam estar produzindo alguma coisa para o reino. Aí eu começo a me envolver mais com a teologia, eu faço capelania na época, fui trabalhar na capelania carcerária com menores infratores, na época era Fundação Casa, não sei se hoje mudou o nome, né? Trabalhei ali um tempo na Fundação Casa, fiz um projeto de cultos na praça. Que legal. A gente tem lá até no meu Instagram algumas fotos, a gente chegava a reunir quase 400 jovens numa praça no Piraporinha, em São Paulo, ali na região do Embu-Mirim. Eu falo da região do Embu-Mirim, que São Paulo, quando se fala Piraporinha, tem Piraporinha Diadema, e tem essa Piraporinha. E a gente fez esse trabalho lá. Fiz trabalho também na Praça da Sé, cultos assim, e trabalhos no Sertão. Eu ficava intercalando. Então, dias que eu não estava atendendo a agenda, eu se envolvia nesses trabalhos missionários. Né? Ou eu viajava para o Sertão, para viagens missionárias, alguma coisa, e fui vivendo assim. Entendi, né? Envolvido na obra Envolvido na obra. Né? Então, foi essa um pouquinho resumido, né? Nossa, essa história do envolvimento para viver do ministério. Entendi. Legal. Você falou que no começo você assistia bastante DVDs, né? Sim. Imagino que você lia também bastante livros. Quais eram essas inspirações? Não sei se você pode falar. Você tem ainda algumas inspirações, alguns pastores que você fala, nossa, queria pregar igual ele, ou já prego igual ele e tal. Quem são suas inspirações hoje? Assim, tive algumas inspirações que talvez seja o clichê dos pregadores da minha época, que é o Marcos Feliciano. Marcos Feliciano, isso é muito citado aqui no muito citado, né? A época dos Gideões, são mensagens que realmente tocaram. Apesar de ser um pastor que eu não conheço pessoalmente, né? Por não conhecer pessoalmente, não posso falar nada. Não é hoje a minha inspiração principal, porém na época foi muito importante na minha vida. Aí na época vem o Marcos Feliciano, pastor Luiz Antônio, Gilmar Santos, Napoleão Falcão, os pregadores da época que tinham ali. Depois nós tivemos um projeto na nossa região lá, que era a Semana de Pentecoste, que era um setor que depois eu fiz parte, com o tempo que eu mudo desse setor, sendo em São Paulo as igrejas são divididas por setores, né? Sim. E tinha o setor 14 que tinha essa Semana de Pentecoste, que levantou na época muitos pregadores, e eu comecei também a se assemelhar aos pregadores da nossa região ali, do setor. Na época, tem até alguns hoje que se tornaram conhecidos, o pastor Gilmar Fiuza. Fiuzão, parente. Tem um Fiuza aqui também. O Adeildo Costa, na época, saiu de lá também. Tinha o pastor Nilson Gomes. Um que foi o meu pastor, apesar de até hoje eu não estar congregando junto com ele, mas é um pai para mim, que é o pastor Evanuel Olegário, né? O pastor Evanuel Olegário, na época, também era um dos pregadores ali. Depois congreguei com ele durante 7 anos, congregando, estudando com ele. Então, começou se tornando minhas referências, né? Entendi. Aí, essas pessoas tiveram muita influência na minha vida, principalmente o que eu começo a citar agora, que é o pastor Evanuel, pastor Marcelo Barbosa, que hoje que é pastoreia também uma igreja do Belém, lá em, se não me engano, acho que em Boston, está pastoreando lá. Legal. E essas pessoas começam a me influenciar bastante no ministério, ajudar a crescer, amadurecer, porque quando você é menino, né? Você dá umas viajadas, muito grande, mas essas pessoas começam a se tornar, vamos dizer assim, grandes referenciais. Hoje eu tenho ainda alguns referenciais que eu carrego para mim, que é o meu avô,
né, que hoje é um pastor jubilado. Aliás, eu estava com ele até agora, ele estava... Mandar esse episódio para ele, hein? Mandar esse episódio para ele assistir. Meu avô, ele pastoreou muitos anos, já jubilou. Ele é de São Paulo, chegou em Londrina ontem aqui, está conosco. Então foi um grande referencial, porque é um pastor que não foi um grande pregador, não foi uma pessoa muito conhecida, porém é alguém que iniciou o ministério sem nunca deixar uma mancha. Né? E uma das coisas que marcam na vida do meu avô foi, creio que foi um ano passado, que eu tive na casa dele, juntamente com o nosso pastor, o pastor Sérgio, aqui hoje na cidade. E o pastor Sérgio chegou para ele: ô pastor, como que o senhor está? Ele: tô aqui tentando não perder o céu. Aí eu falei: cara, se o cara pastoreou 50 anos e tá nessa missão de perder o céu, esse é um referencial. Pastor Evanuel hoje, que continua sendo um pastorzão, um amigo, né, um companheiro. Quando eu preciso, sempre ligo para ele, sento com ele, converso. De vez em quando ele está conosco aqui, vindo hoje na igreja ministrar, nos atender. E o pastor Sérgio, que hoje é o nosso pastor ali presidente ali na Água Viva, que são meus referenciais. Né? Entendi, legal, show de bola. E você tem, o Thiagão citou um pouco também livros, você teve algum livro que te marcou, te ajudou muito no começo da caminhada ali, que citou que já ingressou em teologia também, né? Sim. Talvez por eu estar apaixonado demais pelo movimento pentecostal, é um livro que me marcou, é o do Leonard Ravenhill, porque tarda o pleno avivamento. Entendi. E esse se tornou o livro de cabeceira. Que legal. E esse livro, eu falo assim, eu consegui ler ele em um período, uma época, 4 vezes chorando. Nossa. Todas as vezes que eu lia ele, eu lia chorando. Depois, acho que eu fui meio que acostumando, eu preciso voltar meu coração novamente a arder, né? Entendi. Mas foi um livro que marcou minha vida. Né? Agora, com envolvimento teológico, um segundo livro que na época me marcou, que foi um que eu ganhei de presente de um pastor batista na época, que era um amigo, me ajudou muito também, pastor Bruno Piazzi. Se ele estiver assistindo um dia, e Deus abençoe, pastor Bruno, que foi o livro de teologia sistemática de Lois Berkowitz. Né? Então esse livro, na época, ele chega um momento da minha vida que eu começo a entender que o movimento pentecostal ele é muito importante, mas que a gente precisava ter ali uma responsabilidade mais teológica, mais doutrinária. E esse livro ele vira uma chave, né? Porque eu começo a ler, por exemplo, Doutrina do Pecado, e você vai ver ele falando em vários âmbitos. Aí você vê ele entrando na filosofia. Aí nessa época, né, que eu tinha envolvimento na teologia, eu estava no curso de Direito. Aí o curso de Direito também eu começo a me apaixonar na questão de filosofia, história, né? E isso começa a ajudar bastante, né? A conversar um pouquinho. Que legal. Então, eu creio que na época são esses 2 livros que mexeram bastante comigo. E eu queria agora que você contasse essa transição. Não sei se a questão da itinerância pro pastoreio foi lá em São Paulo, ou se foi só em Londrina. Sim. Foi aqui ou foi lá? Foi aqui em Londrina. Foi aqui? Então, antes de contar, conta como foi o processo de vinda para cá. Então, de onde que surgiu Londrina na sua história? Vamos dizer, eu creio que eu frequento Londrina já há uns 10 anos. Entendi. Então, creio que 10, acho que um pouquinho mais, entre uns 11 e 12 anos. Quando eu estou nessa fase, entrando na itinerância, meu pai, na época, ele muda de São Paulo para aqui pro Paraná, mas lá em Terra Boa, depois de Maringá. E meu pai, quando ele vai para lá, eu pego e começo a visitar meu pai. Na época, meu pai foi embora de casa, como eu disse, mas seguiu a vida dele, ele vai morar, e eu começo a visitar meu pai. Quando eu conheço a igreja que meu pai estava frequentando na época, que era até a comunidade Deus Vivo, né? E eu começo a frequentar lá e o pastor descobre que eu pregava. Entendi. Aí ele me convida. O senhor pode vir pregar? Eu falei, posso. Então eu começo a pregar ali e faço uma amizade com a família. Pastor Devani, pastor Natan Madureira, que são amigos. Vou mandar para o pastor Natan assistir isso também. E ele pega e me indica para pregar aqui em Londrina. Então eu venho aqui em Londrina na sede deles, ministro aqui e faço uma amizade com o pastor, que aliás vou estar na igreja dele amanhã pregando, que é o pastor Lúcio Santos. O Lúcio. Da Querigma, vai lá. Da Querigma, isso. O pastor Lúcio é um amigão. Queremos, inclusive, Lúcio, queremos você aqui, já tá na nossa lista, já tem que fazer. Fala com ele já, eu vim agora e é obrigado a vir. É verdade. E o pastor Lúcio, ele acaba se tornando aí um grande amigo, e a gente faz uma aliança, e nessa aliança eu começo a vir pregar em Londrina bastante na Deus Vivo, e ele começa a me levar em alguns amigos. Entendi. Entre esses amigos que ele me leva para pregar numa quinta-feira
no culto que o pastor Diarler, ele dirige, né? Organiza, até hoje ele organiza esse culto. E eu prego e conheço ali Água Viva. Entendi. E nesse período eu começo a frequentar Londrina em algumas igrejas. Daí eu falo que é engraçado porque eu era da Assembleia lá, mas aqui eu só pregava nas churches Olha só. de comunidade. Veio pra Londrina e desviou, brincadeira, vigia. Mas eu começo a frequentar e pregar muito aqui. Eu não sei nem se eu posso contar isso, mas eu vou contar. Conta aí. Aí eu chego para pregar na igreja do Fundo Preto. Ixi. Quem não conhecia, e eu vim, eu falo assim, de um período muito tradicional. Nesse período tradicional, algumas pessoas perguntam, e aí, foi pregar na discoteca? Eu falei, não, era igreja mesmo. Era igreja de verdade. Aí tinha um pouquinho dessas piadinhas. E eu começo a frequentar aqui e Deus começa a falar comigo. Está chegando o seu tempo em São Paulo. Nesse período de tempo, eu me caso com 26 anos de idade, minha amada, minha linda esposa, pastora Bruna. Depois eu contar a história também de amor aí, já guarda na cabeça. Vamos contar também. Então eu me caso com ela e eu já caso com ela falando para ela, olha, eu não vou ficar em São Paulo. Porque eu começo a conhecer, gente, os paulistas me perdoam em nome de Jesus, mas São Paulo já não estava dando para mim. Porque sempre fui criado em região de periferia, então questão de violência, trânsito. Eu chegava aqui e falei, cara, tô no céu. que quando eu vejo alguém dizendo, poxa, tem trânsito, tá perigoso na cidade. 20 minutos. Dá vontade de dar risada. É muito diferente. Mas eu pego e começo já a preparar ela para isso. Só que quando eu falo isso para ela, ela fala, não, só se Deus descer do céu para eu ir embora daqui. Né? Só que ela fala isso e Deus começa a liberar palavras. Sim. Chegou o tempo. Inicialmente eu não pensei em vir para Londrina, eu pensei em ir para a cidade do meu pai, facilidade de comprar casa, essas coisas tudo. Na história de amor, com 3 meses de casado, ela já descobre que tá grávida, né? A nossa filha Valentina. Ela saiu da sala aqui, o Fiusa foi assim. A gente abriu com ele aqui na lua de mel. Na verdade, no casamento aí deu uma escapada, já encomendou. Pronto. A filha, já viu. Meu pastor dizia que não tinha televisão em casa. Né? Porque depois da Valentina veio o Azaf Miguel em seguida. Já na sequência. E vem aquele pensamento, poxa, eu preciso criar meus filhos num lugar que eu consiga dar um pouquinho mais de qualidade de vida. Então, entre essas vindas aqui para Londrina, eu trago a Bruna aqui, ela olha para a cidade, ela gosta da cidade também, e Deus liberando palavras, e a gente começa a ligar uma coisa na outra. Só que entre ligar essa coisa na outra, eu tinha recebido um convite de um pastor para pastorear uma igreja aqui em Londrina, que era uma igreja que eu estava frequentando bastante. Porém, eu vamos dizer assim, eu falei, pastor, para eu ir com a família, tem uma responsabilidade, eu tenho uma itinerância, então não tem como eu largar a itinerância de uma vez assim e ir para cortar, né? Cortar, né? Então, no momento, não se encaixava muito com a proposta que era no momento. Porém, Deus liberando palavras. Eu falei, Senhor, como que eu saio, largo tudo, como que vai funcionar? E começa aquele processo de oração, de busca ao Senhor, até que o pastor Lúcio, a gente começa um projeto que na época era a Conferência Querigma. Hoje a Querigma Church tem o nome como projeto que na época nós começamos, que foi conferência que nós começamos a fazer em algumas regiões, igrejas específicas, e trabalhar na época o projeto de teologia, que na época ele era diretor, acho, do Cetro, né? E eu venho nesse projeto do Querigma para fazer um trabalho com ele aqui das conferências. Querigma ainda não tinha nem projeto de ser igreja, nada. E eu venho fazer esse trabalho com ele, trabalhar com ele ali no Cetro também, né? E faço parte desse projeto, só que eu chego aqui diante de uma atmosfera que eu falo profética demais. Porque eu venho porque Deus falou. Né? Só que esse vim porque Deus falou, eu não sabia onde eu ia congregar, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu sabia, eu falei, poxa, eu tenho itinerância, vou continuar viajando, vou continuar aí com esse projeto da Querigma, né? Do Querigma, né? Do Conferência Querigma. E a gente aluga uma casa aqui, eu venho com a minha esposa, com as crianças, só pela fé. Falei, alugamos uma casa, falei, vamos ver o que vai dar. Temos o local, tá? Temos o local. E eu converso na época com o nosso pastor, que era o pastor Evanuel, e falo, chefe, Deus falou, ele ficou até bem seguro. Ele, se não der certo lá, você tem casa aqui. Né? A gente aluga a nossa casa lá também, ele fica nos assistindo. Só que com 15 dias que eu tô aqui em Londrina, eu fico incomodado, porque pelo meu ensinamento, eu falei, cara, eu sou um pregador. Como que eu vou dizer que eu estou numa cidade e eu não estou congregando em nenhum lugar? Tem uma igreja? Não dá. Isso daí é incabível.
E eu, na época, começo a orar ao Senhor, né? Chamo a minha esposa, a gente fazer um propósito de oração. Falei, Deus precisa nos dar um direcionamento, que não dá, não sei. E quase vim parar aqui, viu, gente? Quase. Quase vim parar aqui. E só que assim, Deus falando comigo, eu pedindo um direcionamento a Deus, e Deus falou comigo assim, procura o pastor Sérgio e conte a sua história para ele. Né? Então, na época, eu liguei para ele, falei, paz, pastor, tudo bem? Tô morando aqui na cidade. Ô, varão. Quem conhece ele sabe. Ô, varão. Tá aqui? Falei, tô aqui, pastor. Ele, vem aqui na minha sala, vamos conversar um pouquinho. Eu falei, tá bom. Fui para lá sem pretensão nenhuma de água viva. Até brinco com o pastor Sérgio que eu não tinha pensamento nenhum de água viva. Até olhar e falei, não, esse segredo não me cabe não. Não é meu estilo, né? Eu dizia na época. E eu chego para conversar com ele, quando eu começo a contar a minha história para ele, mais ou menos como eu estou contando para eles aqui, ele olha para mim e falou, varão, Deus já falou sobre você para mim. Rapaz. E Deus me disse que eu preciso cuidar de você nessa cidade. Só que assim, foi uma loucura, porque eu recebo aquela palavra, eu respiro fundo, eu falei, tá, mas cuidar como? Como, né? E isso eu posso testemunhar, né? Ele olha para mim e fala assim, você come um ovo comigo? Eu falei, só se tiver farinha. Ele falou, então o que eu te digo é o seguinte, eu vou te cuidar de você, eu não te deixo passar fome nessa cidade. Eu parei, eu falei, tá bom, né? Não tinha nenhuma pretensão de nada. E saí de lá sem entender se eu ia congregar lá, se eu não ia. Mas eu lembro que o próximo culto que eu fui, ele, esse aqui é o pastor Edson, ele vai aí fazer a tua integração, que eu falei, então já tô na igreja. Já tô. E começo a fazer parte. Entendi. Né? Só quando eu começo a fazer parte ali da igreja, a gente começa a se envolver. Eu aprendi, a gente foi muito bem ensinado, pastor Emanuel. Eu falei, cara, cheguei aqui, sei que eu sou um pregador, mas uma coisa é o pregador que vinha pregar nas conferências dele. Sim. Agora eu sou um membro. Sim. Eu lembro que eu falei para minha esposa, eu falei, então aqui nós não vamos começar no altar. Aqui nós vamos começar na vassoura. E a gente brinca que eu lembro que a gente teve uma festa na igreja, a gente pegou o rodo, vamos ajudar a limpar aqui. Né? Até algumas pessoas, não, mas pastor, você não vai fazer isso. Eu falei, cara, a gente foi chamado para servir, Sim. né? E a gente começa ali, trabalhar. Fiquei 1 ano ali na Água Viva, com a conferência querida com o pastor Lúcio e viajando ainda, atendendo a igreja. Voltava muito para São Paulo, porque tinha muita gente de São Paulo. Eu imagino que os seus contatos, a maioria era de lá também. Não, a maioria de lá. Então, assim, eu voltava muito para São Paulo para pregar e fiquei intercalando ali. Com 1 ano, eu junto com o Lúcio, sempre estava junto ali, a gente pegou e decidiu abrir um núcleo de teologia lá na Água Viva do Cetro. Entendi. Então eu fui lá e levei um núcleo para lá e fui dar aula lá. Falei, poxa, estou aqui, sempre tive esse pensamento. Sou itinerante, mas eu preciso fazer algo relevante dentro da igreja local. Né? E a gente fez um trabalho de 1 ano e formamos ali na época acho que foi 35 pessoas. Que legal. Né, no curso básico do Cetro. Fazendo aí a propaganda, já que o Cetro reforçando é patrocinador de vocês aqui. E fizemos ali um projeto com eles de 1 ano. Formamos uma galera. Nesse que formamos uma galera, já estava praticamente 2 anos ali na igreja. Deus libera uma palavra no meu coração. E essa palavra que Deus me liberou no meu coração, orando a Deus, Deus falou comigo, chegou o tempo de você pastorear. Só que isso, tipo assim, eu falei, tá, pastorear onde? Pastorear o quê? Né? Então, eu procuro o pastor Sérgio e falo, chefe, Deus falou assim, assim, assim comigo. Né? Ele olhou para mim, varão, Deus falou? Eu falei, Deus falou. Ele falou, só que tem um problema, varão, eu não posso dizer não para você que Deus não tá deixando. Olha. Eu falei, tá, como que funciona? Eu não sabia, né? É itinerante, Sim. Apesar de vir em família pastoreal, gente, pastoreal é uma coisa. Sim. Pregar é totalmente outra coisa. Meu Deus do céu. Hoje eu peço muito perdão para pastores que eu não entendi lá atrás, que hoje em dia eu entendo. Mas ele falou assim, olha, toda a Água Viva começou com um culto no lar. Você tem coragem de fazer um culto no lar? Eu falei, eu tenho. O senhor só me dá liberdade? Ele falou, eu te dou a liberdade, mas faça quieto e calado. Eu falei, tá, como assim quieto? Que ele fala, comece, mas não fale para ninguém. Na época eu não entendi. Hoje eu entendo que teve um propósito por isso. E eu saí de lá e liguei para um amigo, que hoje é quem começou a igreja comigo, é o tesoureiro da igreja, é um dos braços direitos ali da igreja, que é o Eduardo.
E eu liguei pro Eduardo e falei, Eduardo, e aí, como que você tá, cara? Tá congregando aonde? Ele tava numa transição também de igreja, né? Ele foi visitar uma igreja que ele pensou que faria parte na época, e essa igreja ele não se adaptou muito. Entendi. E ele começou também a namorar a sede, né, ali na Robert Koch. Entendi. E começou, e eu falei, cara, você já decidiu? Ele falou, cara, não decidi ainda porque eu não sinto paz. Eu falei, então, eu tô com um projeto. Contei pra ele. Ele olhou e falou assim, cara, é na minha casa. Olha isso. Eu falei, você tem certeza? Tenho certeza. Falei, então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar um trabalho aí nas quartas-feiras? Ele falou, tá bom, vamos tentar. Começando um culto com 9 pessoas na casa dele. Olha isso. Aí primeiro com 9 pessoas, segundo 15... terceiro 20, eu lembro que a gente fez 2 meses e meio mais ou menos de trabalho. Com 2 meses e meio a gente tava com 60, 70 pessoas dentro da casa. Não cabia mais. Rapaz. Foi meio que uma loucura. E tudo isso, lembrando que sem divulgar nada. Sem divulgar. Aí nesse período entre 2 meses e 2 meses e meio, eu fiz um projeto também com a IMAX, que é trabalho missionário ali da Água Viva. Conversei com o líder e falei do projeto que eu fiz no sertão do Piauí. Falei, cara, o pessoal tá lá e tão doido para fazer um projeto. Aí vamos, liguei eles com esse trabalho e fui com uma viagem com eles para o Piauí, levei a galera junto com ele. Ficamos lá no Piauí alguns dias. Aliás, o pastor Sérgio também foi lá. Foi junto. Fizemos esse trabalho missionário. Voltamos, quando eu voltei eu falei com ele, falei, pastor, não dá mais para segurar. Não dá para fazer na casa. Porque sem falar nada, o que acontecia? A gente fazia os cultos, as próximas pessoas iam chamando outro. Era no boca a boca mesmo, boca a boca. E lá na Zona Norte? Não. Não era? Foi ali próximo à Avenida São João. Ah, perto de São João. Essa Avenida São João era ali próximo. Perto da sede, mais ou menos. Perto da sede, mais ou menos, né? Eu falei, chefe, não tem como, o que eu faço? E eu tinha uma visão na época que eu queria, né? Vim aqui para a região central, né? Eu falei, estamos aqui na Zona Norte, eu vou com essa galera na região central. E ele falou, então o que vocês vão fazer? Eu falei, pastor, eu vou atrás de um salão. Ele, varão, se Deus está mandando, pode ir. Eu falei, tá bom. Saí com o Eduardo, procurando alguns barracão. Vimos um barracão na Avenida Bahia aqui. Cheguei, olhei, coração fechou. Falei, cara, o salão é bom, mas não é aqui. Aí o corretor, vocês não querem conhecer um lá na Zona Norte? Aí eu falei, tá, mas não conhecia nem a Zona Norte de Londrina. Fazia quanto tempo em Londrina? 2 anos. Pouquinho, né? 2 anos, era pouquinho ainda. Eu morava na Zona Leste, atrás do aeroporto, na época, estava acostumado aqui na região. E como acabava às vezes viajando, não tinha muito... Conhecer a cidade. Conhecer a cidade, né? Aí eu falei, tá bom, vamos conhecer lá. Quando ele me apresenta um barracão de frente ao estádio, ali na Henrique Mansão, que eu entrei e vi a igreja pronta. Olha isso. Eu olhei, respirei fundo. Eduardo, gostei. Eu só olhei para ele e falei, cara, eu vi a igreja pronta. Isso. Aí eu falei, mesmo assim, tinha uma divisão a igreja, né? Eu falei, poxa, vamos comprar aí umas 30 cadeiras, vamos colocar aqui nesse cantinho com uma caixinha de som e a gente começa, vamos ver no que dá. Né? Aí, na época eu lembro que eu fiz um vídeo, né? Minhas loucuras doidas. Gente, estamos aqui, é o barracão que a gente tá lutando, tal, vai ser aqui o projeto, Deus vai fazer grandes coisas aqui. E eu faço esse vídeo, a gente faz a locação do ambiente. No culto que nós estamos fazendo ali, a gente mostra pra galera o projeto. Aí eu lembro que em um culto a gente levantou 30 cadeiras para comprar. Aí compramos 30 cadeiras, aí quando eu ligo pro rapaz que fabrica as cadeiras, aí ele, pastor, eu nem conheci o cara de Maringá, é a indicação do pastor Devani lá de Terra Boa. Aí eu ligo para ele, pastor, por que você não compra 100? Eu falei, cara, não tem para comprar 100, eu tenho o valor das 30. Aí ele falou, não, se eu comprar 30, paga as 30 e me paga o restante como der. Eu falei, não, cara, você é louco. Que propósito é essa? Eu falei, é loucura. Né? Aí eu falo assim, dou esses detalhes porque são sinais como esse que vai mostrando que Deus tá no controle de tudo. E na época eu falei, tá bom, vamos comprar 100 cadeiras. Eu fechei com ele, abri uma divisória que tinha no salão, porque eu falei, poxa, aqui vamos colocar, 100 cadeiras lotou a igreja. Aí a gente começa agora, preparação, reforma, e sobe forro. E a gente começa a mexer porque tinha um forro baixo, tinha que subir o forro. A gente foi subir o forro, e enquanto tava subindo o forro, tinha gente que passava, aqui vai ser uma igreja? Eu falei, vai. Então, eu vou congregar aqui. Tá, amém. Tem um membro nosso lá, que
que é um dos nossos irmãos do louvor, é o Renato. Eu brinco muito que eu falo, cara, você foi o mais louco que apareceu. Porque eu não sabia quem era o cara. Ele me manda uma mensagem no Instagram e diz, pastor, me passa o Pix da igreja que eu vou fazer meu dízimo. Ué, do nada. Eu falei, tá bom, irmão, mas você congrega onde? Eu penso o seguinte, a pessoa tem que dizimar onde ela faz parte. Não, eu vou congregar aí com vocês. Eu falei, tá bom. Eu falei, tá bom, então. Aí ele me manda o dízimo e eu nem conhecia quem era o cara. Ele foi aparecer no dia de inauguração da igreja. Olha só. E tá lá com a gente até hoje. Pra graça de Deus. E ele começa a dizimar e começa a vir pessoas investindo ali, vindo membros enquanto a igreja está sendo reformada. A gente faz uma inauguração, eu falei, tá bom, vou chamar a sede, vou chamar a Zona Sul. Aí a gente colocou quase 200 pessoas num salão, cabia 100 pessoas ali. E começamos a igreja. Olha isso. Então, assim, houve uma aceleração. Tem essa parte do testemunho que é importante também, que eu lembro que quando eu estava nesse processo da gente reformando a igreja, aí uma igreja na Zona Norte me convidou para ministrar. Eu passo de carro na Henrique Mansano, que o GPS manda por ali. Aí quando eu passo, eu olhei e falei, cara, é caminho da zona onde eu tô indo, legal. Passei, fui ministrar e voltei. Quando eu voltei perguntando ao Senhor, porque bate os medos. Eu falei, poxa, agora o negócio é sério. Porque era só um culto no ar. Como que eu vou fazer agora com a itinerância e com a igreja? E eu tô passando na Henrique Mansano, aí eu perguntei, Senhor, por que agora e por que aqui? Aí Deus me falou o seguinte, você já sabe o que tem do outro lado da avenida? Eu não fazia ideia, né? O que tinha. Eu falei, não. Aí fui para casa. Cheguei e fui pesquisar, Henrique Mansano, o que tem? Aí eu vi o estádio e o autódromo. Aí eu falei, parei, conversando com Deus nas minhas loucuras. Ele falou, poxa, tem um estádio e o autódromo. Aí Deus falou assim, o que acontece no autódromo? Eu falei, corridas, aceleração. Quando eu falei aceleração, Deus falou, te levei para um ambiente de aceleração. O que eu vou fazer é muito rápido. Eu falei, amém. E começou aquela loucura nossa. Então, ali dessa loucura, a gente inaugura a igreja, faz um trabalho, com um ano, a gente faz uma loucura que a gente sai do salão acho que ali tinha 180 ou 170 metros quadrados e aluga um salão de quase 600 metros quadrados. Que acho que eu conheço, que é mais perto da rotatória ali. Isso, que é mais perto para a rotatória ali. Entendi. Aí, com um ano, a gente sai ali de um salão de 100 pessoas para um salão de 400 pessoas. Nossa. Com 2 anos, a gente inaugura uma subcongregação em Biporã. Olha só. E a gente tá aí 2 anos e 4 meses ali nessa aceleração louca que de vez em quando eu falo assim, não tô entendendo nada. Eu só tô indo, né? Nossa, e obedecendo a voz de Deus. Então, esse é o resumo, desde a vinda para Londrina, né, ao pastoreado. Eu digo muito o seguinte, minha experiência de pastorado é 2 anos e 4 meses. Eu não tenho esse problema de falar, né? Tá? Ó, vou citar ele aqui. Isso que eu ia falar, até foi falha nossa. Não apresentamos o André, que está nos bastidores. Tá ali nos bastidores. Hoje o André é o nosso líder do Ministério de Louvor ali, está nos ajudando. E eu sempre converso com a liderança. Falei, gente, essa é a minha experiência. Eu não tenho vergonha de dizer que, se necessário não, se acontecer, vai acontecer não porque eu quero. Mas acontecer o quê? Que às vezes a gente não vai ter maturidade em algumas coisas. Né? E eu falo, Deus me deu uma igreja que eu considero ser uma igreja grande, né? Para aquilo que eu vim. Porque eu vim de um período de tempo que eu via na Assembleia meus avós, meus tios pastoreando. Ele pegava aquela igrejinha pequena, começava e depois passou a transferir para uma igreja melhor, de acordo com o trabalho, e ia acontecendo. E para mim, 2 anos pastoreando e ter ali uma estrutura que a gente tem hoje, para mim, eu falo, primeiro, eu não me vejo capaz, né? Apesar de entender que é Deus que capacita, eu entendo ali que é muita coisa para mim. Às vezes eu sento com a minha esposa, eu falei, Bruno, é muita loucura. É muita loucura, porque eu nunca tive essa pretensão, né, de pastorear, né? De pastorear ou pastorear uma igreja grande. Eu sempre vou voltar lá atrás, né? E de vez em quando eu faço esse balanço com Deus, que eu falo, será que o meu coração ainda está com aquele coração daquele menino de 17 anos de idade, que sem pretensão nenhuma? E eu tento fazer esse balanço, né?
E eu falo, poxa, Senhor, nunca foi sobre pastorear, sobre pregar em algum lugar grande, sobre fazer alguma coisa grande. Foi em servir o reino do Senhor. Né? E a gente está ali e eu realmente falo sem medo de falar o que eu estou falando aqui. Eu considero que Deus tem feito coisas muito grandes. Né? Porém, tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, que vai demandar alguma exposição que é um pouco maior, tem um preço. Né? Eu falo que esse preço não tem a ver com o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. O preço da salvação, pela graça, já está pago. Né? Mas existem preços que são necessários para trabalhar o nosso coração. Porque senão o nosso ego inflama, né? Senão a gente acaba ficando um pouquinho orgulhoso. Então, de vez em quando, eu vejo Deus falando assim, deixa eu te apertar com esse espinho, só para que a excelência da minha graça não tire o teu coração do propósito. Né? Então, dentro disso, nós estamos vivendo essas experiências. E o que eu posso dizer, gente, eu creio que Deus tem muito mais. Eu só quero ganhar alma para Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Rapaz, que testemunho. E a história de amor? Verdade. Como que foi? Como começou? Ela foi antes de chegar em Londrina, né? Então, conta como que... Ele já contou a história do livramento. Isso que eu ia falar. Já contou a experiência que não deu certo, foi o livramento. Agora tem que contar a parte boa, né? Tomara que a ex não assista isso. Mas foi o livramento mesmo. Então, a história com a Bruna foi... Cara, é uma loucura muito grande, cara. A minha história com ela, aliás, antes de vir para cá, parece que Deus estava me preparando para cá, porque eu estava com a minha mãe, tem ainda história que minha mãe está morando aqui em Londrina há alguns meses, veio de São Paulo para cá também, e a gente começou a falar um pouquinho da nossa história ali da mesa, né? E a minha história com a Bruna foi o seguinte, quando eu conheço a Bruna, eu estava em um momento de uma decepção amorosa também. Não era aquela ainda. Não era aquela ainda. Rapaz, o homem tentou. Então, assim, eu tive essa moça que eu noivei e tive uma que eu paquerei. Entendi, assim. mas não deu bom. Não deu bom. Eu me apaixonei por essa menina e na época, vamos dizer assim, eu conto que ela era envolvida com ministério, filha de pastor, cantora, toda aquela figura. Achou que era. Achei que era. E quem era a pastora Bruna? A pastora Bruna era uma menina que tinha voltado para a igreja há 8 meses. Já tinha uma filha de 3 anos, de uma família que não é cristã. Hoje, na família dela só é cristã ela e a mãe. E ela não tem o padrão daquilo que eu imaginei na minha vida por vir dentro de um berço evangélico. Você idealizou, né? E que eu idealizei, né? Então, de começo, eu não tive interesse nenhum com ela. Até tem uma história engraçada que eu conheço ela, ela me liga, manda uma mensagem no Facebook na época. Porque a líder dela me viu pregando numa igreja e viu que ela tinha eu no Facebook, pediu para ela entrar em contato comigo para pegar meu contato. Para passar para líder. Para passar para líder, né? Só que eu estava na época num restaurante com um pastor e um amigo meu. E a gente sentado nessa mesa, ela me manda mensagem. Quando eu abro o celular, que eu vejo uma mensagem, aí eu vejo uma loira linda. Fala assim, eu sempre sonhava em casar com uma loira. Quando eu olho... Aí deu match, né? Aí eu olhei pro pastor e mostrei, falei, pastor, ó o Satanás querendo fazer eu cair. Eu falei, bonita desse jeito, mandando a paz pra mim. Tem uma coisa de errado. Mas tinha esse temor, né, por ser um jovem pregador, que às vezes aparecia os embaraços, né, querendo te desviar do propósito. E eu respondo ela, começo a conversar com ela para agendar. Ela fala que eu fui bem, vamos dizer assim, bem sério para falar com ela, mas já para cortar, mas foi ali o primeiro contato com ela. Nesse contato, eu posto nas minhas redes sociais, na época eu ia numa um café de pastores, que o apóstolo Luiz Hermínio estava fazendo lá na Verdade de Vida, do pastor Djalma Toledo, em São Paulo. E eu postei, falei, poxa, vou estar nesse evento. Ela manda mensagem, você vai estar nesse evento? Eu vou também. Eu falei, opa, legal. A gente vai se ver lá. Só que, tipo assim, eu ainda estava meio apaixonado pela outra. Por uma outra moça. E nesse período eu conheço ela lá. Só que eu conheci ela, isso daqui dá quase uma piada, né? Quando eu vejo ela, eu não sei explicar isso até hoje, eu vejo ela com a cara cheia de espinha e feia, com a cara inchada. Eu olhei pra ela, falei, oi, é você a Bruna? Ela veio, comentei ela e sentei. Na época eu tava lá com um amigo meu, que é o Tarcísio, e o pastor Sérgio, que era um dos pastores da nossa igreja. E eu cheguei no Tarcísio e falei, Tarcísio, a menina tá aqui, cara. Ele tá, eu falei, só que tá de boa.
Ele, por quê? Ela é feia, não vou ter problema não. Não vai ser difícil. Eu falei, com certeza ali tinha um Photoshop muito grande, né? E nessa, o que acontece? A gente sai do culto, ela manda mensagem, poxa, o culto foi benção, e começa aquela conversa. Foi benção, e o Luiz Emílio fez na época, acho que foi 6 meses, do culto da Aliança, Café de Pastores, que ele fazia, acho que era no sábado à noite, no domingo de manhã, e a gente começou a frequentar. Só que nisso que... Não, eu tô pulando. E antes da gente frequentar, teve um que eu fui, que ela não foi, e a gente conversando por celular, aquela amizade. E na época eu comecei a entrar em crise com a outra lá, que tinha alguns problemas que eu não quero expor. Não precisa revelar. Já foi, a Marte que já foi para lá. Né? E nesse momento de crise, eu convidei ela um dia para ir numa tarde da benção na nossa igreja, que havia uma amiga pregadora do Rio de Janeiro para pregar. Eu falei, poxa, vamos? Ela, vamos. Ela, só que eu não tenho como ir. Eu falei, vou fazer o seguinte, vou estar com um amigo meu. Né? Olha a tática dela, é esperta. Pegou? E eu sempre tive aquele pensamento, eu solteiro não vou dar brecha, carona, né? pra menina sozinha. Falei, como que eu vou estar com o Tarcísio? Eu te dou uma carona. Tem problema? Não tem problema. Eu falei, então te busco na sua casa. Só que bem tranquilo. Tarcísio brincando, vai buscar a minha. Eu falei, cara, tô de boa, ela é feia. Eu falei, esse laço não me pega. Não pega, não. Não me pega. Quando eu paro na frente da casa dela, tá aquela loira linda, não tinha espinha na cara, não tinha cara inchada. Olhei. Eu olho e falei, cara, me lasquei. Me lasquei. Ficou difícil. Ficou difícil. Tarcísio, malandro, que era um amigo meu, ele sentado na frente, ele pula pro banco de trás. Falei, cara, você é louco. Ela entra no banco. Quando ela entra, eu já começo a tremer. Eu falei, não pode ser. Fui pro culto. De lá a gente foi comer uma pizza, né, com alguns irmãos da igreja. E eu olhando pra ela, falei, cara, me lasquei. Me lasquei. Já tava conversando? Já tava conversando, já tava achando a pessoa legal, agora achei linda. Né? E nessa de achar linda, eu pego, deixo ela em casa e começo a ter aquela amizade, aquele interesse inicial. Amizade colorida. Despertou algo diferente, né? Amizade colorida. Porém, é interessante falar da questão que eu não sei se eu posso chamar isso de um preconceito, mas eu tinha algumas questões familiares e talvez religiosas que começou já a gerar uma outra barreira. Por quê? Entendi. Quando começa a conhecer a história dela, é uma mãe com uma criança de 3 anos de idade. Entendi. Né? Eu, um jovem criado na igreja, falo isso não com orgulho, mas como testemunho. A Bruna foi a minha primeira mulher. Né? A primeira mulher, eu tive outras namoradas, mas ela como mulher foi a minha primeira mulher. Então não tinha se envolvido com nada e, poxa, ela tinha um passado. Entendi. E eu falei, cara, não dá pra mim. Eu acho que é natural, né, cara? Assim, pra quem é da igreja... Quem nasceu, né? É o que você falou, não é uma idealização, né, cara? Sim. Mas a gente sabe que a gente... Na Bíblia tem um monte de história assim, exatamente, né? Apesar da Bruna não ter casado, e, cara, o testemunho dela... Eu não sei se eu posso falar isso, vocês tinham que eu um dia convidar ela e ouvir o testemunho dela. Claro, a gente vai chamar ela para contar a parte verdadeira da história. Pronto, isso aí. Que eu não falei ainda, eu fiz um grupo no WhatsApp com as amigas para fazer propósito por mim. Ela fica doida se ela ouvir isso. Mas ela teve um envolvimento com um pseudo-missionário, né, que ganhou ela para Jesus e a mãe na época, e engravidou ela com 15 anos de idade, colocou ela para morar junto com ele, e o cara pastoreou uma igreja, assim. Nossa. Ela não chegou a casar com o cara, mas teve esse contexto, né? Um contexto aí, então ela vem dessa questão. Quando eu tenho essa preocupação com isso, eu falei, cara, não dá para mim. Só que esse não dá para mim, eu meio frágil, porque um outro relacionamento não tinha dado, começo a me envolver muito com ela, e Deus praticamente fala que usa um pastor amigo nosso, que até teve aqui na cidade um dia, foi lá em casa, a gente conversou sobre isso, o pastor Sérgio, que era um amigo, não pastor Sérgio, esse é outro pastor Sérgio, e ele fala, cara, por que você não dá uma chance pra loirinha, chamar ela de loirinha? Olha isso. Eu falei, Sérgio, não vai dar certo, cara, não vai, não tenho cabeça, como que eu vou chegar com uma criança, eu vou fazer o que com uma criança? Né? Ele falou, dá uma chance. Aí acontece o quê? A gente começa a ir no culto da aliança junto. Né? Nesse período aí que o Luiz Emílio fez 6 meses, o culto da aliança e o café de pastores. A gente começa a ir junto, aí a gente ia no domingo de manhã junto, cultuava lá, vinha conversando. E teve, acho que foi o penúltimo culto da aliança que ele fez, a gente foi frequentando ali quase 5, 6 meses. O penúltimo culto, a gente cultuando junto ali, eu chego na igreja,
Luísa me ministrando, chama o pessoal na frente, eu vou na frente ali orar junto com ela, e Deus fala comigo no altar. Deus falou comigo, você vai casar com essa moça. Eu parei, e ela conta que nesse dia Deus falou com ela também. Esse vai ser o seu esposo. Olha só. E eu saio dali, tipo assim, meio que em choque. Quando eu saio meio que em choque, eu pego o carro e vou levar ela na casa da tia dela. Nessa época eu já tava dando carona sozinho. Entendi. Mas, claro, com muito cuidado, com muito respeito. Vou levar ela na casa da tia dela, eu paro uma esquina antes e olho para ela e falo o seguinte, cara, qual que é o teu interesse em mim? Quais são as suas intenções? Quais são as intenções? Eu não fui nada romântico, Nossa, meu Deus do céu. Mesmo. Na lata, né? Mas porque mexeu muito comigo, eu tava com muitos medos, né? Muitos traumas dentro de mim. E aí, Jonas, guarda aí só. Eu acho que também, você falou da questão do... Não sei se é o preconceito, mas é alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas eu acho que além da sua parte, vai muito do contexto também da igreja. Porque imagina como as outras pessoas reagiriam, né? Ou até você pode depois contar como reagiram, né? Vários. Que eu acho que deve ter sido difícil pra você. Pô, um pregador, né? E tal, né? Então acho já com uma filha. E não só você, mas o contexto que você tava também não era muito fácil, né? Não fugindo do assunto, mas eu tive pessoas que nesse período, quando eu começo a namorar com ela, falam, cara, ela vai acabar com o teu ministério. Então tem assim, esse preconceito, e eu falo hoje, a Bruna é uma bênção na minha vida. Sim. É fora de sério. Ela, como pastora, hoje, como auxiliadora de ministério, Bruna aguentou coisas que mulheres não aguentariam viver, porque o ministério cobra muito. Sim. Né? Na itinerância também, que ela passou um período de itinerância comigo, de tipo assim, ela fala assim, amor, eu tenho um pensamento que é meu, tá? É muito perigoso a gente falar esse pensamento público, mas eu nunca precisei cobrar para pregar. Tá. Então sempre vivi, vamos dizer assim, dentro do ministério, dependendo, e falo, se alguém quiser me abençoar, eu dependo. Amém. Mas eu estipular um valor, e isso fez o quê? A gente ter alguns sofrimentos. Sim. E esses sofrimentos, claro, que Deus sempre nos sustentou, mas eu já vi a Bruna comer ovo comigo, passar, não vou dizer que a gente passou necessidade que Deus nunca deixou, mas passar privações e sem nunca amaldiçoar o ministério é Deus. Então eu já tô pulando um pouquinho de história, mas tá perfeito. Isso é o que marca. Mas volta então da parte das intenções. Eu gosto de você. Eu acho que eu gosto de você também. Posso te dar um beijo? Ela pode. Olha. Gente, eu brinco com ela. Foi o pior beijo da minha vida. Sangue de Jesus pra poder, cara. Que beijo ruim. E ela disse também, que beijo ruim. Só que porque tava envolto muitas coisas na minha mente. Sim. Então eu não tava relaxado. Eu acho que foi mais ou menos aquilo. Eu fui naquela emoção, Deus falou no altar comigo, eu quero ser obediente. Já confirmou. Mas não rolou, cara. Não rolou. E ela fala a mesma coisa. E o pior que assim, o pior de tudo nessa história sou eu. Porque eu beijo ela num dia, no dia seguinte eu ligo pra ela e falo, eu acho que eu fiz besteira. Não. Ai. Eu dei uma dessa, cara. Nossa. Só que eu sempre fui um cara muito... que eu tenho que falar. Você já fala. Sinceridade. Eu falo, olha, quero te pedir perdão. Eu acho que eu fui muito emotivo. A gente precisa esperar um pouquinho mais. Mas nisso aí, uma mulher ouvir isso... A loucura, ela fala que aquilo, ela ficou revoltada comigo. Acaba, né, cara? Acaba. Nós pegamos ali e paramos algumas semanas sem conversar. Entendi. E se afastar. Só que tem aquele momento... Oi, você tá bem? Tô bem. Só pra não deixar. Só pra não deixar. E a gente volta porque o nosso papo era muito bom. Entendi. Né? E a gente volta a conversar. E eu falei, poxa, eu acho que eu entendi que é mais pra gente ser amigos mesmo, né? Nossa, e a gente só pior. Aí ela, acho que é pra gente ser amigo. Que trairagem. Cara, muita loucura, muita loucura. Mas por quê? Eu vinha de algumas decepções de relacionamento. Entendi. E eu tava bem traumatizado, cara. Bem traumatizado. Eu tive uma ex que, cara, era uma mulher muito ciumenta. Entendi. Aí eu coloquei algumas coisas na minha cabeça. Não sei se é um momento que eu passei tão frio, né? Então eu acabei dando uns vacilos muito. Então eu falo, cara, no começo eu fui nada romântico. Era pra ser mesmo, hein? Era pra ser mesmo. E a gente pega e começa a conversar junto, ir em alguns cultos juntos, né? Só que nessa de ir em alguns cultos juntos, a gente precisava fazer um propósito, fomos fazer um propósito de oração. Eu, na época e hoje ainda, também não tenho um problema de falar isso, eu gostava muito de orar em monte, né? E a gente começou a ir de manhã num monte que tinha lá, que muita gente ia orar em São Paulo. Fomos orar naquele propósito e um dia, voltando do monte,
coração começou a olhar um pouquinho mais ela, sorriso, forma de olhar, tudo certinho. E a gente volta, parei numa padaria, falei, vamos tomar um café. E nesse café eu olhei pra ela e falei, tem alguma coisa diferente. Não é pra ser só amigo, né? Tem alguma coisa. Ela, o que foi? Eu falei, posso dar um beijo no seu rosto? Ela falou, pode. Aí eu fui, dei um beijo no cantinho da boca dela. E eu falei, eu acho que é você. E ali a gente começa a ter um namoro mesmo. Entendi. Né? Então, começou que não era romântico no começo, começou a ficar romântico um pouquinho. Entendi. Né? Então, nesse período que a gente começa a namorar, e vem esse período difícil em que eu, como pregador na época, na região a gente acaba sendo conhecido. Algumas pessoas já conheciam ela veio de uma igreja pequenininha, pentecostal, né? E essa igreja não tinha muita estrutura, então o povo começa a falar, né? A família, o contexto do passado, mas tem filha, mas lá no passado era assim, era aquilo, e a gente teve que enfrentar um pouquinho isso, que não foi fácil, né? Porém, Deus foi confirmando a obra que tinha para fazer na nossa vida, né? E em 9 meses que a gente começou a namorar, a gente se casou. Olha só. Que legal. Se casamos de uma forma também que Deus fez. Não sei se dá tempo de contar esse tempo, mas quando nós noivamos, passamos alguns desafios. E nesses desafios que nós passamos, entre algumas crises que eu passei ministerialmente, questão financeira e tudo, eu estava com algumas frustrações, porque de início a gente só ia casar no civil, receber a bênção do pastor, e não tinha condição financeira de ter um casamento. E aquilo me frustrou muito. E estava me frustrando muito porque eu comecei a ter aquelas crises. Eu falei, poxa, Senhor, eu estou fazendo tua obra. Estou obedecendo o que o Senhor mandou. Entendi. Era para eu estar como gerente do mercado lá. Era para eu estar terminando o curso de Direito. E hoje, nessa situação... Eu lembro que em meio isso eu vim atender uma agenda lá em Terra Boa, né, na Deus Vivo, vim pregar numa conferência de jovens deles e fui para lá. E eu lembro que eu fiquei na época hospedado na casa do pastor, o pastor tinha saído e a casa que ele morava na época era perto da BR, e eu saí, fui caminhando até a BR e sentei na beira da BR. Isso daqui vou espiritualizar um pouco, né, mas é algo que marcou minha vida. E eu sentado ali bem decepcionado, eu falei, cara, o que eu vou fazer com uma mulher, já com uma criança, como que eu vou sustentar essa criança? Na época eu tinha um amigo que judiou um pouquinho de mim, porque ele olhou para mim, não entendi o que Deus tinha falado comigo, eu entendo, compreendo isso. E ele mesmo olhou na minha cara e falou, cara, você vai sustentar como? Nossa. Essa menina, que essa criança, você não tá vendo que você vai fazer uma família passar fome? Nossa. E aquela frase ficou ecoando, né? Outros que falaram, cara, ela vai destruir tua vida, você não tá vendo. E comecei aquele momento de crise. E eu lembro que, sentado ali, literalmente, eu vi o diabo falando comigo. Falei, cara, você tá destruindo tua vida. O melhor seria você se lançar na frente de uma dessas carretas que passa por aqui. E eu parei, eu falei, cara, isso não é da minha cabeça. Não é normal. E comecei a repreender e orar ali. Quando eu comecei a repreender e orar, eu recebi uma ligação de uma amiga missionária do Paraguai. E ela ligou e falou assim, eu só preciso cantar um hino para ti. Nossa. Eu falei, amém. Começou a cantar canção e louvor, eu cuido de ti. Nossa. Né? E cantando, e eu chorando. Nesse momento minha mãe conta também que ela orando por mim, que minha mãe tinha uma preocupação comigo também, porque ela pensava, poxa, como que o Jonas vai sustentar uma família? Largou tudo. Tem nem para onde ir. A gente não sabia nem onde a gente ia morar direito. Um testemunho muito grande. E nesse período, Deus falou com a minha mãe através desse hino. E ficou esse hino marcado da minha vida. Eu acho que faltava 30 dias para o casamento, alguma coisa assim. No dia do casamento, assim, semanas antes do casamento, Deus preparou vestido de noiva, arrumação de igreja, pessoas sendo usadas, uma churrascaria pra gente fazer a festa na churrascaria. Sei que foi 30 dias que virou tudo. Né? Virou tudo. No dia do casamento, que nós fomos casar, ficou uma parte da churrascaria reservado para o casamento e outra parte da churrascaria aberto ao público. Nós estamos ali, casamos, fomos para a churrascaria, estamos num momento de festa ali. Daqui a pouco vem minha mãe, cheia de Deus, a irmã do Coque, né? Jonatas, vem cá. E já falando inglês, eu falei, o quê, mano? Quem chega no restaurante para almoçar, que estava atendendo uma agenda na região, canção e louvor. Nossa.
Aí, quando eles chegam, que eles entram, tem no nosso casamento a foto. Muita gente achou que eles foram no meu casamento. Foram convidados, cara. Recebi ligação de pastores. Já que você é amigo deles, não pode ir aí fazer a ponte. Fazer a ponte para estar aqui, mas não, eles estavam passando lá só Deus mesmo. No restaurante, e ali eu falei, cara, é Deus, em pequenos detalhes. E ali a minha mãe contou o testemunho para eles, né? E Deus falou assim, em detalhes eu cuido de ti. Se eu falei que eu cuido. Nossa. E ali nasce a nossa história de amor. Claro que tem seus desafios, né? Passamos aí o primeiro ano de casado, em que eu tive que enfrentar uma depressão. E ela enfrentou uma depressão pré-parto, né? Antes do parto. E a gente passou um ano também de... Os dois na situação? Os dois. Meu Deus. Então, assim, foi um momento de crise muito grande. E era justamente sobre essa conversa que eu estava tendo na mesa com a minha mãe. Entendi. Porque eu entendo que para o ministério, Deus nos apertou muito. Eu falo que foi um ano de tanta crise que fez a gente crescer, né, em um ano que, às vezes, talvez um casal cresce em 10 anos. Né? Então, foi uma crise porque, ao mesmo tempo que tinha... Poxa, Deus fez um milagre. Sim. De repente, a gente foi enfrentar a realidade. Eu falo que esses são os desafios quando nós vivemos a vontade de Deus. Deus faz um milagre e a gente fala, cara, vai ser tudo perfeito. Então, a gente sai de um milagre e Deus fala, deixa eu te colocar agora na vida real. Cara, é isso aí. O Jotson tem uma mensagem dessa que é o batismo de Jesus, né? Sim. A manifestação do Espírito Santo, depois é levado pro deserto, né? Então é... Pronto, cara. Né? Depois de todo momento que Deus citar o teu nome ali para te levantar, ele tem um deserto. Então. Preparado para que você seja aprovado, até usar essa palavra, por exemplo, que às vezes fala o seguinte, a Bíblia diz que quando Jesus chega no deserto, ele é conduzido pelo Espírito no deserto, e ele sai das águas cheio do Espírito Santo. Mas a NVT vai dizer que quando ele sai do deserto, depois de vencer a tentação, ele sai cheio da virtude ou do poder do Espírito Santo. Eu falo, se é cheio do Espírito Santo, a gente vem com um relacionamento com o Espírito Santo. Mas o poder, que é a autoridade, só vem depois que você passa pelo deserto e vence a tentação. Entendi. Então eu falo que existem desertos, provações que vêm produzir em nós, né? Essa autoridade, produzir esse poder de Deus. Amém. E a gente vem dessa história. Rapaz, né? Forte, hein? Estamos indo aí para 10 anos de casado. 10 anos já? 10 anos. 3 filhos. Olha. A Ana Luísa, que hoje é a minha filha, né? Que foi quando eu conheci ela com 3 anos de idade. Aninhos? 3 aninhos, né? É minha filha, entrou no casamento. Na época eu dei uma pulseirinha para ela, falei, eu faço uma aliança com a tua mãe e com você. É a minha filha, cuido como filho. E tem a Valentina e o Azaf Miguel, que são bênção de Deus aí, estão servindo também na igreja, que crianças benção, abençoadas. Glória a Deus. Estamos aí tentando viver a vontade de Deus. Nossa, que testemunho, hein? É sensacional, lindo. Cara. Pra você ver, né? O evangelho é lindo porque Deus... Não é, a história não é feita só de histórias, entre aspas, perfeitas e contos de fadas, né? Sim. Então, assim, como a gente falou já antes, né? A Bíblia está repleta disso, né, cara? A gente vive num mundo quebrado, né? Com certeza. Então, a gente tem o reflexo da queda aí, mas Deus está sempre resgatando a gente. Sim, Deus faz do improvável provável, né? E faz grandes coisas. Imagino a parte da Bruna, né? O testemunho. Sim. Ela contando da perspectiva dela, isso também deve ser tremendo, cara. Da perspectiva dela, às vezes quando ministra nos nossos encontros, vai dar o testemunho dela. Gente, é um desafio grande, né? Porque ela vive, né? O que ela revive, né? O que ela passou lá atrás. Eu falo, nossas histórias são muito diferentes. Eu falo, eu e a Bruna também somos muito diferentes. Eu gosto de calor, ela de frio, de doce, ela de salgado. E as histórias também. Então, ela vem de um contexto familiar... E de experiências, a primeira experiência dela com o Evangelho, eu falo, outra pessoa não teria ficado no Evangelho. Entendi. Porque ela tem experiência com um falso missionário, um falso mestre. Imagina, o representante do Evangelho até então para ela, exatamente, né? Poderia ter... Né? Tanto que tem uma parte da nossa história. Quando eu chego na família dela não cristã, qual a referência que ela tinha? É verdade. Tinha a referência do cara que aprontou todas e chegava de... todo social lá de terno e gravata, religioso, e aprontava todos. E eu chego como um pregador, achou que já era... Achou que era outro igual. Achou que era outro igual. Nossa. E eu imagino, tipo, a gente contou dando risada, mas, claro, não foi nem perto do que o cara fez. Mas quando você falou pra ela que achava que não era, imagina, dela também deve ter passado, mais uma vez. Mais uma vez, né? Então, mas, cara, que história, que testemunho.
Eu queria saber de você, Jonas, agora, a gente citou no papo, eu acho que é interessante a gente entrar nisso. Sim. A gente teve um tempo atrás aqui o pastor Alessandro Aguiar, que é o pastor da AD Blumenau, Sim. que ele também tem essa questão da itinerância, né? Mas ele também é pastor da igreja lá, ele contou os contrastes, a diferença. Eu queria que na sua perspectiva, você que não faz tanto tempo que tá, sim, né, como pastor, sim. E até você citou que é bem diferente. Muito, cara. Como que pra você, o que é diferente e as experiências que você teve aí sendo pastor local sim. também? Eu falo, já falando assim, rasgando do sim. verbo e indo direto ao assunto, é muito diferente você pregar numa igreja, você ser ali um porta-voz de Deus no momento na igreja e você ir embora. Você vai embora e os problemas ficaram na igreja. Agora, você cuidar de uma igreja, você pode até pregar, às vezes o meu co-pastor lá, pastor Everton, que também é um amigo de infância, que veio de São Paulo hoje e me auxilia ali, ele fala, hoje você tá pastor. Aí ele fala, não, hoje você tá itinerante, dependendo da forma que eu prego. Só que assim, eu brinco aí, quando eu assim, ativo o modo itinerante, eu prego, a igreja se alegra e tudo, porém os problemas continuam. Né? E você cuidar e acompanhar de vidas é muito diferente, cara. Muito diferente. Então, hoje eu tive que aprender a se lidar na área administrativa da igreja. Tive que aprender a se lidar em formação de ministérios, principalmente a igreja ali que a gente começou do zero. Começamos do lar para a igreja e muitas coisas eu não tinha ideia como funcionava. Antes de você continuar, como que funciona? É uma congregação da Água Viva Central ou não? Tipo... tem um vínculo, mas é como se fosse uma igreja independente. Como que funciona? Hoje o pastor Sérgio, pelo menos conosco ali, ele trabalha com vínculo de amor. Entendi. Nós estamos juntos ali no mesmo propósito, mas é um pouquinho diferente, né, do que algumas igrejas trabalham com uma congregação que tudo tem que fazer igual num cronograma. Entendi. Ali que a igreja faz. Claro que eu aprendo muito sobre o princípio de honra. Certo. Né? Então hoje eu falo que eles são os nossos espelhos em algumas questões, porque eles já trilharam um caminho que eu estou começando a trilhar. Então, às vezes eu sento com pastores da sede e poxa, me ajuda nisso aqui, a gente pega alguns conselhos. Entendi. Porém, a gente tem uma liberdade de trabalho. Essa liberdade de trabalho, ela traz um desafio que eu acabo sendo totalmente responsável. Entendi. Né? Então, essa responsabilidade vem sobre mim. É um desafio muito grande que eu falo, talvez se eu tivesse pegado tudo pronto, seria um pouquinho mais fácil. Tá. Porém, vendo assim desde o início toda a administração, isso também gera a gente um crescimento, um amadurecimento. Mas é muito diferente de você chegar, às vezes quando a gente era convidado para ministrar numa conferência, congresso, você chega, tá tudo pronto. Sim. Né? Então você chega, tá tudo pronto, você não sabe as dores que a igreja passou para chegar até aquele evento. No aniversário de uma igreja que você vai ministrar, você não sabe que ela passou o ano inteiro para estar comemorando aquele aniversário, e hoje como pastor a gente sabe, né? Muitos altos e baixos, muitas situações que a gente às vezes tem que enfrentar e ver ali, e muda muito mesmo. Né? A pressão eu vejo que é um pouquinho maior, né? É um pouquinho maior, e eu falo, hoje coisas que talvez lá atrás como itinerante eu não entendia de algumas igrejas, hoje eu entendo, tanto que eu tenho uma opinião que eu acho que deixa eu ver como eu posso corrigir isso aqui para não ser muito polêmico, né? Mas eu acho que alguns itinerantes tinham que passar pelo pastoreado. E talvez se eles passassem pelo pastoreio, né? O jeito certo de falar, passasse pelo pastoreio, talvez algumas falas perigosas no altar mudaria. Sim, evitados. Então hoje a gente tem algumas falas, o André tá ali, tá acordado aí, André? E eu vinha no carro falando com ele, né, sobre a minha preocupação às vezes de ouvir algumas coisas polêmicas de pseudos pregadores de evangelistas, de internet, agora se titula como só evangelistas. Pronto, se intitula assim, e eles falam da igreja, fala do pastor, e você vai buscar a história da pessoa, a pessoa nunca pastoreou a igreja. Ela não faz ideia do que funciona. Da realidade, né? E eu pego muito uma frase que marcou a minha vida, eu preciso lembrar, eu esqueci agora o nome do pastor, mas na sede do Belenzinho, em São Paulo, uma reunião de obreiro uma vez participando, um pastor pregou uma mensagem intitulada Se Fosse Você. Né? E ele já começou dizendo o seguinte, qual o problema do obreiro que diz, se fosse eu lá? Ele diz, primeiro problema seu, que se fosse para você estar lá, Deus tinha te colocado.
Se Deus não te colocou, é porque não é para você estar lá. Só que é muito fácil. Quem está de fora de uma administração, de uma liderança, vamos dar um exemplo aqui, um programa que funciona aqui, e a pessoa está de fora, não sabe o que acontece para funcionar. Ela, não, se fosse eu, faria isso. É muito fácil você dizer se fosse eu. E talvez em algum período na itinerância eu errei. Também olhando, poxa, chegando numa igreja, você vê um contexto, poxa, se fosse eu, talvez eu faria assim. Só que você não sabe o que está por trás. Hoje, pastoreando, eu já entendo. Hoje, pastoreando, eu vejo pastores, amigos que na época eu não compreendia por que algumas decisões são tomadas. Hoje você entende, poxa, são decisões que são tomadas porque existe um contexto. Entendi. Então, como pastor, você não pode agir com a emoção. Como pregador itinerante, às vezes você é emocional. Você fala, o coração queimou, você libera. Hoje, como pastor, você entende que o peso da tua palavra, ela pode gerar algumas coisas. Tem uma responsabilidade muito grande. Porém, eu também tenho, não sei se é um defeito ou uma qualidade. O itinerante não saiu totalmente de mim. Entendi. Eu falo, às vezes eu falo na igreja coisas que eu falo, ixi, saiu. Já falei, já deu ruim, né? Porém, eu prefiro seguir essa ênfase da autenticidade, porém com responsabilidade. Então, eu até citei o pastor Alessandro Aguiar, porque acho que foi o mais recente que a gente recebeu, que está nesse contexto. Mas ele falou muito sobre isso. Inclusive, eu deixo para a galera, depois de terminar esse papo aqui, vai no canal, assiste, que a gente falou muito sobre isso. Que ele veio pregar aqui na nossa conferência de jovens. E até citou que tem algumas igrejas agora, alguns campos que estão meio, não sei se exclusivamente, mas dando preferência para convidar pastores de igreja mesmo para pregar, e não só quando são itinerantes. Porque ele até citou essa questão, por exemplo, um pastor vai falar diferente, vai chegar batendo na ovelha dos outros. Né? Ele sabe, né? Até a forma de pregar na itinerância, quando ele sai da igreja dele, muda. Não sei se quando você está pregando fora também já você sentiu essa diferença agora. Não, muito. A diferença é gritante, muda bastante. E eu também sou bem criterioso com isso. Né? Hoje, para eu levar alguém para ministrar na nossa igreja, até algumas pessoas talvez me acham chato por causa disso, mas primeiro que a gente tem um critério teológico. Então, eu gosto muito que a gente seja uma igreja bíblica. Então, não adianta, vamos dizer assim, vir gritando aqui sem ter conteúdo, né? e não saber nem o que você está recebendo. Né? A gente tem que ter um conteúdo. Só que esse conteúdo não vai só pelo conhecimento da pessoa. Vai que hoje eu administro muito com a ideia do seguinte: tem pastor? Tem igreja? Ele é um itinerante que ele tem alguma relevância na igreja dele? Porque pelo menos eu fui criado nesse contexto, tá? Sou itinerante. Porém, eu preciso fazer alguma coisa na igreja local. Não só em tomar ceia e já era. Bateu o ponto e vazou, né? Cara, é muito complicado. E, então, assim, eu olho muito isso porque realmente... vamos lá, não querendo ser polêmico, mas algumas coisas estão virando bagunça. Sim. E principalmente eu já tinha esse critério, talvez pela criação que eu tive, os pastores que passou no meu caminho. Eu vou dar o exemplo que hoje o pastor Evanuel Legário. Pastor Evanuel Legário, ele hoje está na itinerância também pastoreando, né? Só que ele foi muito criterioso com a gente com questão de ministério. Um dos exemplos que a gente tinha com ele, que eu brincava o seguinte: eu vinha, pregava, dar um exemplo, que um evento uma vez que eu fui de uma marcha para Jesus no Pernambuco, eu fui ministrar para mais de 3 mil pessoas. Você ministra numa marcha para 3 mil pessoas e eu volto para minha congregação. E quando eu chego na minha congregação, eu falo: pastor, tô aqui. Aí ele: tá, vai lá para o estacionamento cuidar de carro. E a gente foi criado nessa visão. Você ficou no hotel bom, você é o cara, mas aqui você é a ovelha. Aí eu pergunto: um itinerante que não está pronto para se lidar com isso, será que ele está pronto para estar no altar ensinando pessoas? Então é algo que a gente precisa observar um pouquinho. E talvez o itinerante ele precise não só pastorear, mas ele precisa se envolver com a sua igreja. Ele precisa fazer parte ali de alguma coisa na igreja, servir em alguma parte, né? Tanto que eu não sei se hoje alguns já tiveram, né, não expondo aqui, alguns itinerantes já tiveram problema em congregar comigo ali. Porque eu sou criterioso, quer congregar, a gente tem discipulado. Você fala para todo mundo, mas quem fala no teu coração? Não, você é profeta na vida de todo mundo, glória a Deus por isso, glória a Deus por Deus te usar. Mas você faz o que na tua congregação? Né? Então, eu acho que como pastor, isso eu já tinha um critério, isso se tornou cada vez mais forte, porque eu vejo que realmente precisa de ser uma responsabilidade, gente.
Porque eu creio ainda que assim, o púlpito não é palco, gente. É altar. E dali pode sair vidas. Eu hoje não estou mais no projeto com CETO, né? Mas a gente trouxe ali a faculdade Bereano, que é a FATEB, para a nossa igreja. Eu sou o diretor da cidade. Legal. É um projeto que começou a estar ainda pequeno, a gente está trabalhando. E eu falo muito ali no trabalho de teologia com os irmãos o seguinte. Eu falei, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum ensinador tem o poder de levar alguém para o céu. Porém, uma palavra de um pregador, ou de um pastor, ou de um profeta, mal colocada, pode levar alguém para o inferno. Então, isso é muito perigoso. Isso é perigoso, eu creio que a gente tem que ter esse temor por vidas. Aí eu pergunto, quem não conhece vidas, com que autoridade ela está falando com elas? Verdade. Então, é sobre pensar um pouquinho sobre isso. Entendi. Rapaz, sensacional. Show. Quer mandar alguma aí, Tiagão? Não, acho que é fechou, isso aí, né? Testemunho. Testemunho. A gente tem 2 perguntas finais aqui, Jonatas. Sim. Cara, que papo sensacional. E agora, vamos deixar aqui gravado também. Sim. 2 pontos você vai fazer pra nós. Pastor Sérgio e o Lúcio, hein? Pra trazer aqui, ó. Já fica a missão. Pastor Sérgio é um desafio, cara. Mas, ó, tem 2 que já vieram aqui. O Jarley e agora o Jonatas tem que trazer, né? Agora não tem como. Tem 2 oficiais aqui do MJCast, que agora pra dar uma relaxada, você deve ter muita história pra contar. Sim. Uma ou mais das experiências mais engraçadas que já viveu no contexto de igreja. Pode ser na itinerância, como pastor. Conta aí o que você lembrar. Vamos lá. Antes do casamento, eu estava falando esses dias para o pessoal lá na igreja, contando esse testemunho, né? Falando, é um testemunho, é um testemunho. Eu lembro que eu fui ministrar numa igreja. Eu terminei de ministrar nessa igreja e veio uma jovem, né? Na época eu gravei uns DVD de pregação. Olha aí. Né? Aí eu peguei, fui para a porta da igreja com os DVDzinhos de pregação para vender. E tô ali anunciando os DVD de pregação, aquela coisa tudo. Aí chegou uma jovem, pegou na minha mão e diz, assim diz o Senhor, tem uma aliança para tua mão. Ixi, Deus tem uma preparada para ti. Eu aqui, amém, Senhor, amém, quero casar mesmo. Pensando, receber. E ela diz, e eis aqui a tua. Cara, muito louco. Eu não sabia onde colocar a cara, porque eu fiquei com tanta vergonha por ela. E olha que a oração você fez... Eu olhei e falei, ixi, eu falei, nem pode dizer amém, que vai que o anjo assina, né? Rapaz, que cilada, hein? Teve essa... Com você mesmo? Comigo mesmo. Nossa. Ela profeta é profecia. Essa é boa. A profeta e a profecia junto ali. Então, ela entregava e recebia, é bichão mesmo. Hein? E assim, na itinerância, eu acho que a gente vê muitas situações engraçadas. Então tem essa e tem uma outra... Essa eu não vou falar da itinerância, eu vou falar do meu pai. Tá bom, né? pode ser. Eu tenho um pai que ele foi uma bênção, né? Meu pai foi uma bênção, teve os seus desafios como cristão, né? Mas tem uma história deles, vou falar de novo, se Natan Madureira assistir isso, ele vai lembrar disso. Meu pai congregando lá em Terra Boa com o pastor, e diz, meu pai era músico, né? Ficava no teclado, e disse que um dia uma barata entrou no meio da igreja, ele tirou os sapatos e saiu na igreja. Quando parou e todo mundo vendo ele correndo atrás da barata. Tem essas histórias dentro do evangelho que a gente vê aí. Cara, tem muitos. Imagina, né? Principalmente do meu pai. Meu pai aprontava muitas. Seu pai já dorme no Senhor? Eu já dormo no Senhor. Entendi. Meu pai, o ano passado, ele descansou no Senhor. Entendi. Né? E infelizmente veio um câncer, né? Que levou ele de uma forma muito súbita, muito rápida. Mas eu tive a oportunidade de estar com meu pai nos últimos momentos que meu pai tinha se afastado da igreja. Né? E eu tive o momento de estar nos últimos momentos com ele, poder cantar com ele, orar com ele. Ele fez a confissão de fé. Ali junto, tem até uma parte do testemunho que minha filha, a Valentina, que já tem uma experiência com Deus muito grande, que já com 7 anos de idade, ela segura na mão dele, vamos dizer assim, 1h30 antes dele ir, e ela diz, pai, posso falar um negócio pro vô? Eu falei, pode, filha. Ela olha para ele e diz, vô, pode descansar. Nossa. Jesus já tá te esperando. Nossa, olha só. Então, Deus leva meu pai, mas meu pai era um cara, vamos dizer assim, às vezes que ele tava dentro da igreja, muito divertido. Entendi. Muito autêntico, cara. Entendi. A segunda pergunta que a gente sempre faz aqui é qual que é a maior, ou pode ser mais de uma também, experiência sobrenatural que você já teve dentro da igreja, dentro da fé? Sim. Uma delas tem a ver com o testemunho que eu falei lá atrás, quando eu comecei a falar na igreja, aquele congresso. Da frustração ou depois? Oi? A frustração ou depois? Depois, tá. Com 16 anos, quando eu fui chamado num congresso para dar uma palavra. O
que acontece? No domingo à tarde, que eu dei a primeira palavra, foi aquela emoção. E no domingo à noite me convidaram novamente, né? Para dar mais uma saudação. Ficou aquela coisa marcada. Só que mesmo assim eu fui muito nervoso. E o meu desafio era, eu nervoso começo a gaguejar demais. Hoje eu tenho um controle maior. Você fala, não nem gaguejei nenhuma vez aqui. Eu gaguejei na hora de dar os anúncios. Não, mas tem esse desafio, cara. Para ler, às vezes escrever, eu com muita palavra. Tem, mas creio que a graça de Deus foi me ensinando. Mas eu muito nervoso, eu subo para falar. Quando eu subo para falar, eu tô com o microfone aqui tremendo demais. Porém, meu desafio era passar vergonha. Porque na época, com 12 anos, me frustrou muito. Porque quando eu falo gaguejando e falo errado, 12 anos, a galera a juventude não perdoa. Como diz aí, quem perdoa é Deus. Né? A galera não perdoa mesmo. E eu muito nervoso, eu dei uma palavra. Nisso que eu dei uma palavra, eu fui descer do altar. E quando eu fui descer os degraus no altar, eu tropeço. E quando eu tropeço, tem algumas pessoas que testemunharam isso naquele dia, né? E eu vivi essa experiência. Quando eu tropeço, eu estava tão tomado de uma graça de Deus que eu dei 2 passos no ar. E eu fui baixando aos poucos. Quando eu fui baixando aos poucos, Deus toma a igreja. E quando Deus toma a igreja, aquilo, tipo assim, pra mim, é um negócio que acontece tão rápido que você fala, cara, aconteceu ou não aconteceu? Né? Então, na minha mente, eu não falei nada pra ninguém. Aí depois veio algumas pessoas, mas eu vi. Aí eu falei, cara, e ficou aquela loucura. E eu lembro que nessa época, eu vou estudar um pouquinho sobre os heróis da fé, de Orlando Bourne, e quando você chega ali em algumas falas de Gunnar Wingli, a esposa dele começa a testemunhar que um dia eles estavam num culto que tinha tanto poder de Deus, que ele flutua, né, em cima do altar. E aquilo marcou minha vida. Né? Claro que aconteceu só uma vez. Pelo fato de eu ser gordinho, o pessoal disse que o anjo ficou cobrando na coluna. Não conseguiu mais. Uma vez para confirmar o ministério. Só uma vez para confirmar o ministério. Né? E essa, uma segunda experiência que eu tive foi no sertão do Pernambuco, na cidade. Quando eu falo o nome dessa cidade, muita gente se assusta, né? Mas ela tem um contexto por esse nome e também tem problemas por causa desse nome, que é a cidade de Exu. Né? O nome da cidade é Exu, Pernambuco. Quem está assistindo aí quiser dar um Google lá, vai ver que é a cidade onde tem o Museu do Luiz Gonzaga. E ela se chama Exu por causa de um pássaro que tem na região Exu. Né? Então, desse Exu, eles falam Exu, acabou por causa do sotaque indo Exu. Porém, lá também muitas obras são feitas por causa do nome da cidade, por ser Exu. E eu fui pregar numa marcha para Jesus nessa cidade também. Né? Até um abraço para a galera lá de Exu, Pernambuco. Tem lá o Carlos Rodrigues, um pessoal abençoado que eu conheço até hoje. Tão meio talvez chateado comigo que o ano passado era para eu ir lá, não deu certo. Né? Deu ir lá ministrar com eles, mas fui ministrar nessa marcha para Jesus e foi uma época que estava quase, acho que foi 6, eu não lembro agora se foi 6 ou 8 meses que não chovia na região. Por ser parte de sertão, né? Tá ali depois do Crato, uma região bem de sertão, a cidade estava sofrendo muito com a seca. Entendi. Né? E eu tô me preparando para ministrar e eu sempre tenho aquilo. A gente vai com um sermão preparado, mas eu falo, Senhor, o que o Senhor quer falar com o seu povo? E eu tinha ministrado alguns meses atrás sobre uma mensagem que Deus tinha me dado sobre a água. Né? E eu falo na Bíblia o seguinte, nós vemos Deus dizendo, façamos o homem, Deus dizendo, haja, mas não há nenhum momento da criação que Deus diz, haja água, façamos água ou produza água. Mas a água é algo que já é existente, é o trabalho do poder da água e o poder da vida. Ele como fonte de água viva, há um rio cujas correntes alegram o santuário da morada do Altíssimo. Vou para Ezequiel, então trabalho umas questões sobre a água. E Deus falou comigo assim, ministre sobre a água. Só que, você vai pregar no sertão. Imagina. Época de seca. Você vai pregar sobre a água. E uma marcha para Jesus, um caminhão posto com um palco lá, na frente da Praça Central com a Igreja Católica. Região na época, ainda hoje, ainda tem esses desafios do catolicismo com o protestante. Entendi. E tem ter conflito, né? esses conflitos. Né? E eu falei, cara, vou ser obediente a Deus. E eu preguei sobre água. Tanto que talvez foi frustrante, porque não é uma mensagem pro contexto ali. Sim. Né? Porque era para ser uma mensagem mais evangelística. Mas eu falei, pregue sobre água. E eu preguei. E eu sei que algumas pessoas ficam meio que boiando. Né? Só que no meio da mensagem que eu tô ministrando ali, Deus
falo com o meu coração, pode profetizar que tem chuva vindo sobre a cidade. Rapaz. E a resposta? Eu falei, cara, loucura. Falei, tá bom. E liberei. Tem chuva vindo sobre a cidade. Né? Só que isso, para alguns, tem a galera que comemora. É uma profecia. É uma galera que vem com aquela... Poxa, trouxeram um menino. Na época, eu acho que eu devia ter o quê? Eu não era casado nessa época. Eu devia ter, acho que uns 24 anos de idade. Casei com 26, entre 24 e 25 anos de idade. E na época, quando eu libero as palavras, por ser muito jovem, alguns vêm começando. Poxa, trouxeram um menino de São Paulo para brincar com a fé do povo. Nossa. E foi essa fala. Né? E isso foi, se eu não me engano, acho que foi num sábado que eu prego. Num domingo à noite eu pregava numa igreja da cidade. E, cara, estamos saindo de lá. Terminei de ministrar, vi que a galera que me convidou ficou tipo assim, meio assustada, meio frustrada. No dia seguinte me levaram para uma fazenda para tomar um café da manhã e almoçar com eles lá. Só que essa fazenda era de um rapaz que assim, a família dele era cristã, mas ele não. Entendi. Né? E cheguei lá, que fazia parte da família do rapaz que tinha me levado. Tomei um café com eles, me preparei ali para o almoço e conversando, aí vem o rapaz da fazenda e falou, você é uma benção, pastor. Gostei da tua mensagem, você parece um cara humilde, mas, desculpa, esse negócio de brincar com a fé do povo é um pouquinho complicado. Eu falei, me calei, vou falar o quê? Eu falei, não vou me defender, nem vou pedir desculpa, porque eu sei que Deus falou comigo, eu só vou concordar e só concordei. E o que marcou minha vida naquele dia foi, porque era uma época que não tinha previsão de chuva, não tinha nuvem, não tinha nada. A gente comeu, almoçou, né, depois do café, almoçamos e sentamos numa área, né, que eles chamam de terreiro. Né? A região ali chama... sentamos ali na área e daqui a pouco foi, acho que, uma das maiores experiências da minha vida. Quando a terra começa a soltar aquele cheiro, porque o céu está preparando para a chuva, eu nunca vou esquecer. Aquele cheiro subindo e eu comecei a me arrepiar inteirinho. Nossa. E essa fazenda ficava um pouquinho distante da cidade, né? E a gente via a cidade meio que de longe e uma nuvem veio por cima da cidade e choveu por 40 minutos. Nossa. E chover por 40 minutos numa região daquela, depois de uma palavra, foi uma loucura. Isso trouxe o resultado do quê? No culto à noite eu fui pregar e muita gente foi para a igreja com a ideia, poxa, vamos ver o pregador que profetizou a chuva. E muitas almas aceitaram a Jesus. Meu Deus. Né? Entre essas almas que aceitaram Jesus, hoje parte dessa família, dessa fazenda, hoje serve o Senhor Jesus Cristo. Na época tinha uma senhora que aceitou Jesus naquela época, que serviu a igreja, virou obreira da igreja, mas já dorme no Senhor, né? Faleceu em Cristo. Eu falo, Deus fez todo um movimento desse que eu pude ver com os meus olhos, contemplar, ver Jesus salvando almas e assim, a natureza respondendo por uma palavra profética. Forte, hein? Rapaz. Legal. Nossa, eu imagino você pregar e imagina você ver, né? Cara, é muita loucura. Porque você estava na confiança, foi Deus que deu a palavra, sim, né? Sim. E você presenciar ali na hora, porque poderia acontecer depois, você ter ido embora e tal, né? Agora você presenciar. Eu lembro que na época, acho que tinha passado 3 meses, acho que foi, não lembro se foi o Carlos Rodrigues, que era de lá, tem uma... Lembrei, Maxilânia, que é uma irmã que tem lá da região, que mandou para mim uma foto de um jornal da região, que tinha um açude na época lá, que nunca tinha, fazia não sei quantos anos, se era 90 anos ou 80 anos, que nunca tinha transbordado. Isso. E naquele ano transbordou. Olha só. Então não foi só a chuva daquele dia. Teve depois. Né? Então você vê assim, cara, vale a pena ouvir a voz de Deus. Rapaz. Né? E talvez, eu penso, mesmo se eu não tivesse profetizado aquele dia, eu creio que Deus ia mandar chuva. Sim. Porque talvez já estava na agenda de Deus fazer alguma coisa. E te deu a oportunidade de viver, de fazer parte. Ele me deu essa oportunidade de viver e por obedecer em falar o que Deus mandou, eu pude presenciar. E eu fico pensando, poxa, se eu tivesse... Porque eu pensei algumas vezes, cara, não vou pregar isso. É a responsa, né? É uma responsa. E eu fico imaginando, talvez eu não teria falado, teria visto a chuva e estava até hoje arrependido. Poxa, se eu tivesse falado, eu teria vivido uma experiência. Então, verdade. Louvo a Deus por falar, ter vivido essa experiência aí. E Deus me deu outras experiências dessas para viver. Estamos aqui, né? Glória a louvar Deus. O nome do Senhor. Jonas, brigadão pela presença, cara. Que papo sensacional. Eu não te conhecia pessoalmente, foi um prazer ouvir seu testemunho de perto aí. Que seja a primeira de muitas oportunidades.
E se quiser mandar um recado para alguém, deixar uma última mensagem pro pessoal que tá assistindo, de repente tem algum no coração aí para compartilhar. Sim. Essa câmera ali tá apontada para você. Quero agradecer a todos, agradecer aqui primeiramente vocês, a Delondrina, o MJ Cash, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Quero liberar sobre a vida de vocês que vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena confiar no Senhor. É um pouquinho desse testemunho que eu testifiquei aqui com vocês. Tudo está envolto a só uma coisa: dependência e confiança em Deus. Então talvez você está ouvindo esse testemunho, ouvindo o que Deus fez, e você está aí passando conflitos. E dentro desse conflito você pode ter a certeza que vale a pena continuar confiando em Deus. Não vai faltar dificuldades, porém Deus sempre estará com você, dentro das dificuldades, dando a você a capacidade de viver tudo aquilo que Ele prometeu. E também deixar um abraço para minha esposa, né? A pastora Bruna, que é a minha bênção, né? Os meus filhos e a igreja que o Senhor Jesus tem confiado nas minhas mãos, que é ali Água Viva Zona Norte. A Água Viva Zona Norte é uma igreja que Deus tem nos ensinado muito. O meu desejo é que continue almas, né, sendo salvas, que Deus abençoe toda a liderança. Nenhum trabalho que a gente faz ali é sem a nossa liderança, sem a bênção do nosso pastor. Então eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês, e você que está assistindo aí, que possa ser edificado por esse testemunho em nome de Jesus. Amém, show de bola. Tiagão, valeu demais, mano. Tamo junto. Também já se prepara aí que não é a primeira, né? Mas seja aí algumas de outras muitas que vão surgir. Agradecer o André, que tá aí também com a gente nos bastidores, Andrezão, Fiozeiro e Arthur, que estão trabalhando. Eles são os que trabalham, tá? A gente sempre fala isso. A gente vem bater papo aqui, conversar, e eles estão trabalhando ali atrás das câmeras. Né? E agradecer você que acompanhou até o fim aqui. Qual que é a hashtag, Fiozo, de hoje? Tem! Então tá. Você vai lembrar da história, tem a irmã que é. Como que é o nome da irmã? Irmã Nalva. Irmã Nalva. Nalva? Nalva. Então ó, você vai deixar aí hashtag TEI, beleza? Pra saber que você foi até o fim aqui. E se você também quiser deixar uma pra. A gente trouxe esse engraçado TEI pra ser espiritual, deixa aí hashtag vai chover. Pra lembrar do testemunho Amém. que o Jonas deixou aqui pra gente. Fechou? Se não se inscreveu no canal, já se inscreve, compartilha esse episódio com mais alguém, deixa seu like. E é isso aí. Eu não sei se o Thiago vai lembrar, mas a gente tem aquele finalzinho que é o que ele cresça e que eu diminua. Principalmente a barriga. É isso Tamo aí. junto, galera. Valeu. Essa é forte, hein?